Nesta semana, em A Viagem, Stella é sequestrada por Ismael em cenas de puro desespero. Diná sente a presença de Otávio e Theo acaba humilhado diante dela. E não para por aí. Raul cai numa armadilha de Guiomar e quase perde Andressa em público. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Entusiasmada com a ideia que Alexandre soprou em seu ouvido, sem ela perceber, Guiomar continua falando sem parar e diz: "É isso mesmo que vou fazer, Francisca. O Zico sempre gostou de exposição, de rodeio. Era o mundo dele. Eu vou mostrar a maior competição de esporte rural do país. E vou criar também um troféu. Troféu Arthur Muniz Neto. O Zico. Meu Deus do céu. Eu quero que tenha cavalgada, vaquejada, laço, salto, hipismo. Quero muita brincadeira. E eu vou telefonar agora para lá." A mulher passa a mão no telefone e do outro lado da linha, Zulmira atende a chamada. Guiomar manda a mulher chamar seu irmão, mas descobre que o rapaz não está. Ela então avisa que liga novamente pela manhã bem cedo, pois precisa muito falar com ele. Alexandre, por sua vez, acompanha todos os movimentos da fazendeira, para ter certeza de que seu plano vai dar certo. O espírito continua atentando a mulher, que decide planejar o evento e escorraça a empregada da sala. Na fazenda, Zulmira pega o irmão aos amassos com Margarida na cozinha e a situação fica complicada. Furiosa, a mulher começa a gritar e diz: "Eu bem desconfiava que vocês andavam se encontrando aqui na sede. Você sabia que a dona Guiomar acabou de telefonar para o senhor? E ela disse que ia falar com o senhor amanhã bem cedo. Eu nem vou contar para o Julião o eu acabei de assistir, porque senão ele manda os dois meter o pé na estrada." Só que o capataz aparece bem na hora e expulsa o peão da fazenda, avisando a Margarida que é melhor ela também procurar serviço em outro lugar, deixando claro que quer ver os dois longe dali, logo de manhã cedo. No dia seguinte, Tonho consegue falar com Guiomar por telefone e combina tudo com a patroa, dizendo que mais tarde se encontrará com ela no Rio. Feliz da vida, o rapaz conta que a fazendeira resolveu patrociná-lo no rodeio, pois quer fazer uma homenagem a Zico, mas Zulmira fica desconfiada. Margarida aparece para se despedir, mas Tonho diz que viu a moça montada em pelo e quer saber se ela gosta de rodeiro. A garota diz que adora, e o peão diz que, primeiro, precisa acertar umas coisas com Guiomar, mas, se der tudo certo, ela vai trabalhar com ele. Na cidade, Andressa acha um absurdo a mãe gastar $500 mil para patrocinar um rodeio. Alexandre, que está sentadinho ao lado da fazendeira, na mesa de café da manhã, manipula a mulher como quer e a faz dizer o seguinte: "A vontade do seu pai não tem preço. Além do mais, eu posso bancar. E depois ele já morreu faz tempo e estava caindo no esquecimento." Indignada, Andressa conta a Francisca o que está acontecendo e diz que acha tudo aquilo um absurdo. Mas a mulher resolve continuar expondo suas ideias e diz: "Eu vou importar um touro da Índia e criar o melhor Nelore do mundo. Não existiu o rei do gado? Você vai ser a rainha do mundo. Todo mundo vai ouvir falar em Andressa Muniz." A moça, indignada, remenda a mãe e lembra que o nome dela é Andressa Muniz Toledo. No dia seguinte, Theo se junta à família na mesa do café da manhã, mas não sem antes dar um beijo em Diná. Theo se dá conta que faz mais de um mês que não aparece no escritório, e a mulher diz que acha que está mais do que na hora dele voltar a trabalhar, e até empresta o carro para o arquiteto. Diná aproveita a oportunidade e sugere que o rapaz convide Lisa para jantar, mas ele diz que a cabeleireira merece alguém menos complicado que ele. Momentos depois, Theo encontra Raul, que, furioso, conta ao ex-cunhado sobre a brilhante ideia de Guiomar, e diz que a sogra está tentando empurrar a filha para Antônio. Theo defende a fazendeira, dizendo que pode ser que aquilo realmente seja um bom investimento e coisa e tal. Mas Raul conta que Guiomar está gastando $500 mil naquela palhaçada. Furioso, Raul pede a Theo que repasse o apartamento para ele, pois Andressa vai ter que escolher. O arquiteto argumenta e Raul acaba mudando de ideia, dizendo que, se ficar em casa, vai estragar o plano da sogra, mas acaba perguntando ao rapaz sobre Lisa. Theo, então, diz que não sabe de nada, mas tem certeza que ela não é mulher para ele. Enquanto isso, na vila, todo mundo decide contribuir com o projeto de Tibério e Adonai. Enquanto Hélio está pensando em dividir o quintal para as atividades das crianças, Sininha se preocupa com a comida. Carmen aparece de surpresa e elogia o projeto de Tibério, mas avisa que está ali para conversar com Adonai em particular. Antes de sair, Sininha avisa: "Carmen, eu vou avisar uma coisa. Vê lá se não vai aprontar nada com o Adonai, porque agora ele não está mais sozinho. Entendeu?" Assim que fica sozinha com o rapaz, Carmen sobe a escadaria da casa, dizendo que precisa procurar uma coisa. Theo aparece no escritório e surpreende Mauro, que fica feliz em ver o sócio, mas o arquiteto não fica feliz com o que encontra ali e quer saber por que o sócio mudou todo mundo. Mauro então responde: "Ué, você não lembra, Theo? Eu te contei, cara.
Sabe o que é? Estava um pouco complicado esse negócio do salário deles, entendeu? Todo mundo querendo aumento, encargos subindo. Aí eu dispensei o pessoal e agora só estou com as estagiárias. Mas eu te falei isso. Mas olha, Theo, fica tranquilo, que está tudo em ordem, está tudo em paz, tudo certo. E depois de vasculhar a casa do antigo namorado, Carmen se dá conta de que ali não existe nenhum espelho. Ela ainda reclama e diz: eu estou enfrentando o pessoal da vila por sua causa, Adonai. A Carmen? A Carmen é uma traidora. A Carmen não tem coração. Só que ninguém sabe como o homem lindo que eu amei ficou. Nem ele mesmo. A moça tira um espelho da bolsa e, levantando a máscara do rapaz, o obriga a olhar e continua falando: agora você pode entender como eu me senti. E um golpe muito duro, Adonai. Eu sou humana, meu Deus. Também tenho as minhas fraquezas. Eu nunca podia imaginar que você estivesse assim, desfigurado. Foi por isso que eu fugi. Adonai, aquilo foi horrível. Eu não tinha a mínima condição de te encarar naquela hora. Meu Deus, eu passei noites em claro, pensando no amor que a gente sentia um pelo outro. Você me ama, hein? Eu também te amo. Eu nunca deixei de amar. Não, não, não. Não adianta você fugir. Você não vai fugir, porque eu não vou deixar. Dessa vez, eu não vou deixar. Não, não. Pode me mandar embora quando você quiser. Adonai, eu não vou. Meu lugar sempre foi do teu lado, meu Deus. Foi você que se afastou de mim. Vem cá, meu amor. Olha só. Vamos lutar juntos. Vamos procurar o melhor cirurgião plástico que existe nesse mundo. Ai, meu Deus. Eu sei que você já tentou tudo. Mas vamos tentar de novo. Nós dois juntos. Vai ser diferente. Dona, eu não vou te deixar. Se eu te perder agora, eu coloco o risco de não te encontrar nunca mais. Edneia e Fátima vão até a casa de Estela para saber se ela tem alguma notícia de Bia. A mulher então conta: eu estou chegando à delegacia. Eles ainda não sabem de nada. A única pista é que uma mulher foi vista saindo daquela casa do Ismael em Itatiaia. Mas a polícia afirma que a Beatriz não está com ele. Alberto aparece e as vizinhas se despedem. Mas o médico diz que acha melhor o casal ir até a casa de Diná, que está super desconfiada e acha que alguma coisa está acontecendo com a irmã. Enquanto isso, Igor termina o jantar e Bia, louca de fome, decide sentar-se à mesa para comer. Mas o cara pede que a garota espere um pouco e diz: é a primeira vez que vamos compartilhar o alimento. Antes de qualquer coisa, eu agradeço. Agradecemos ao homem que plantou, à terra que fecundou, ao sol, à chuva, ao vento, a tudo e a todos, por esse alimento estar em nossa mesa. Bia diz que foi tudo muito lindo e elogia a sopa do rapaz, mas diz a ele que descobriu o nome do rapaz e sabe que ele se chama Igor. Ela tenta puxar assunto e mostra um livro para o artista, dizendo que está aprendendo muito com a leitura e coisa e tal. E o sujeito responde: muito bom. Existem pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. São os arrogantes. Existem outras que só aprendem com os próprios erros. São os ingênuos. Nesse meio tempo, Otávio apela para Daniel e diz ao irmão de Luz que precisa voltar à terra, pois não pode mais viver aquela agonia. Samuel se oferece para ir junto e diz que Carlota também pode acompanhar os dois. Daniel resolve liberar a passagem do espírito de volta à terra, mas antes, pergunta se ele tem o equilíbrio necessário para enfrentar aquela nova realidade. Otávio diz que não sabe, mas vai assim mesmo, e ele então é escoltado para fora do paraíso pelo casal. Na casa de Diná, Theo tenta puxar assunto e diz: pensando na vida? O Otávio era muito importante para você, né? A mulher então afirma: o Otávio foi uma luz que atravessou a minha vida. Acho que eu era uma pessoa muito ligada ao ter, né? O meu apartamento, a minha filha, o meu marido. Com o Otávio, eu aprendi toda uma dimensão. Eu aprendi a ser. Theo decide fazer um carinho na ex e diz: você está diferente, mudada. Você sabe que meu pai apareceu? Ele nem sabia da minha existência. O orgulho da dona Josefa. Meu Deus do céu. Como eu desejei esse homem. Sonhava com ele. Sempre. Sabe que agora eu estou fugindo dele. Como se fosse medo? Não sei. É estranho, mas eu quero conhecer meu pai. Claro que eu quero, né? Diná então sugere que o arquiteto convide o pai para jantar na sua casa e coisa e tal. Mas Theo decide partir para o ataque e vai para cima da mulher dizendo: não, eu não sei onde estava com minha cabeça. Nesse exato momento, o espírito de Otávio, acompanhado pelos irmãos de Luz, chega na casa de Diná e vê a cena. Diná diz ao ex que ele está confundindo as coisas e tenta se desvencilhar do rapaz, mas ele força a barra e se joga em cima dela, no sofá. Diná lembra do acordo dos dois, mas o cara insiste e diz que, e isso, Diná, a gente descombina? Para de picuinha. Finalmente a mulher consegue se livrar do rapaz, e Otávio decide dar uma passadinha em casa, para ver como andam os filhos. Porém, ele encontra Tato emborcado na cama, quase em coma alcoólico, e comenta: que tristeza, meu filho, ver você desse jeito e não poder ajudar. Júnior,
Você e o seu irmão foram o maior tesouro que eu acumulei na minha passagem pela Terra. Eu dei tudo o que podia: amor, proteção, segurança material. Mas eu não estava preparado para dar a vocês os valores espirituais que hoje, eu sei, são mais importantes. Me perdoa, meu filho, por não ter te preparado para isso que você está enfrentando agora. Não esquece que te amo muito e você nunca está sozinho. Lute, meu filho, lute. E no esconderijo, Ismael reclama de comer tanta comida enlatada e reclama de Regina, dizendo que, se ela não fosse tão preguiçosa, poderia cozinhar um pouco. A mulher cai na gargalhada e diz: cozinhar onde? Só se for em cima da roleta. Por que você não chama um home service? Ismael ameaça a comparsa, mandando-a parar de colocar as manguinhas de fora ou vai se arrepender. Regina decide ser debochada e avisa que está tremendo de medo do sujeito e ainda diz: você está acabado e eu só não te falo mais verdades por quê? Porque eu tenho dó de chutar cachorro morto. Ismael parte para cima da mulher e a agarra novamente pelos cabelos, mas a larga com força na cadeira e avisa que ela não vai para a Europa com ele. Só que a mulher decide revidar e diz: quem falou que eu quero ir para a Europa com você? Com você? Eu não passo da Praça Paris, Ismael. A Estela tinha razão. Você não vale nada. E a Bia também agora descobriu que você é um bandidinho de quinta categoria. Furioso, o cara atira um copo na comparsa, que escapa por detalhe e começa a gritar: chega, Regina, chega! Mas ela não se cala e diz: não chega, não. Tem mais. Tem mais, Ismael? Assim que abrir uma brecha, eu vou embora daqui. Só que antes disso, eu quero uma indenização, entendeu? Eu quero um dinheiro. Pelo tempo que eu perdi com você. Pelo meu emprego que eu deixei para ficar com você. Entendeu? Eu não vou abrir mão, não. E não vou sair daqui com as mãos abanando. Eu quero um dinheiro. Muito dinheiro. Tá bom? Muito. Nesse meio tempo, Maroca vai falar com Diná e diz que Raul está ali e quer falar com ela. A mulher recebe o irmão com todo o carinho e pergunta por que ele está com o olhar tão estranho. Raul, então, comenta: não dá pra te enganar mesmo, né? É a última dona Guiomar. Resolveu dar $500.000 pro tal de Antônio. Um peão lá da fazenda. Maroca, que estava ouvindo a conversa, deixa escapar que é o cara que a nora beijou na cozinha. Mas, ao perceber que deu o maior furo, embroma o filho, enrolando tudo e dizendo que foi Maria quem beijou o rapaz. Raul não dá bola e diz: bom, enfim, eu sei muito bem onde ela quer chegar com essa história. Diná, por sua vez, aconselha o irmão a voltar para casa e Maroca, mais uma vez, resolve dar palpite e diz: eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O casal tem que sair de casa para estar se encontrando às escondidas. Será possível, meu santo Antônio? Diná retoma a palavra e aconselha Raul, dizendo: irmão, eu aconselho a seguir a estratégia de guerra e de choque. Chega de mala e cuia, eu quero ver o que a dona Guiomar vai falar. E Otávio, já de volta ao plano superior, não consegue se conformar com a situação na casa de sua amada. Ele conversa consigo mesmo e diz: Diná, eu tô sofrendo muito, preciso evoluir, trabalhar meu desapego. Eu tenho ciúme do Theo, minha querida. Não deixe de me amar, Diná. Nunca. Não deixe de me amar. Na terra, Maroca vai fechar as cortinas do quarto da filha, que já está no quinto sono, e percebe a mulher chamando por Otávio enquanto dorme, pedindo que ele vá buscá-la, enquanto sonha se encontrando com o amado em uma outra dimensão. No sonho, os dois correm em direção um ao outro, mas quando se encontram, descobrem que uma parede de vidro os separa. Maroca, preocupada, chama Estela para ver a irmã dormindo, e a mulher resolve acordar a irmã, dizendo que ela estava sonhando e chamando por Otávio. A mulher, assustada, conta o que estava sonhando, mas Estela diz que aquilo foi só um pesadelo e já acabou. As duas começam a conversar sobre Theo, enquanto Maroca vai buscar um chá para a filha, mas Diná muda de assunto e quer saber o que está perturbando a paz de Estela. Mais uma vez, a mulher diz que só está com saudade de Beatriz, pois tem vários dias que a garota não dá notícias e a indiferença da filha a está magoando muito. Mas Diná não aceita a desculpa esfarrapada da irmã e pede que ela pare de mentir. Só que Estela desconversa dizendo: sua sensibilidade tá a zero. A nossa telepatia tá com problemas. Aí como é que vai ser agora? Diná diz que vai fingir que acredita na papagaiada da irmã, mas decide comentar que o pai de Teodoro vai jantar com eles e acaba convidando a irmã e o namorado para ficar e descobrir quem é o pai misterioso do arquiteto, pois ela também não sabe quem é o tal sujeito. Na pensão, Naná diz a Hélio que quer ir com ele ao jantar, mas o delegado avisa que não dá e explica que aquela parada ele precisa resolver sozinho. Mas Naná não se conforma com a situação, e assim que o noivo da dançarina sai, Fátima tenta colocar um pouco de juízo na cabeça da garota dizendo: Naná, mas que cara triste é essa? Tá parecendo criança? O Hélio já encontrou um filho adulto, já criado. Pior seria se o Theo fosse um bebê,
que ele precisasse ter cuidado com ele. Mesmo assim, a garota não aceita ter ficado para trás e diz: "Mas ele não me pediu em casamento? Então, como futura mulher, eu tinha que estar do lado dele." Sininha perde a paciência e lasca. "Ora, vê se te manca naná. Você acha que ele ia aparecer lá na casa da Diná, com você a tiracolo? O que é? Você é mais nova que o filho dele." Mas a emenda sai pior que o soneto e a garota fica ainda mais furiosa. E, naquela noite, na casa de Diná, Theo conta a Alberto o que Mauro fez no escritório de arquitetura durante a sua ausência e ainda critica o sócio, dizendo que ele se bancou na sua mesa de trabalho e se cercou de estagiárias, todas mulheres. Hélio chega para o compromisso e Diná apresenta o convidado para a irmã, que imediatamente reconhece o sujeito, lembrando que ele também é tio da Sofia. O cara aproveita para agradecer a ajuda de Alberto, quando sua sobrinha passou mal, e Estela aproveita para lembrar que era ele quem tinha ficado falando no megafone, em cima de um caminhão, na frente da delegacia, quando o médico estava preso. Diná, depois de mandar Teodoro servir uma bebida ao pai, avisa que vai buscar Pati, que está louca para conhecer o avô. Papo vai, papo vem, e Maroca decide mandar Theo conversar com o pai, alegando que os dois devem ter muita coisa para dizer um ao outro, e o clima pesa. Enquanto isso, Tibério chega na casa de Adonai com o ônibus cheio de crianças que estão em cócegas para conhecer seu novo lar. Agenor não se conforma com a situação e, para variar, reclama de ter dirigido o ônibus cheio de crianças de rua. Do outro lado da cidade, Hélio comenta com o filho que conhece Diná de algum lugar. E Theo conta que sua ex-mulher foi uma modelo muito famosa que saiu em várias capas de revistas e coisa e tal. O delegado decide perguntar por Lisa, mas o arquiteto diz que a cabeleireira não é mais sua noiva. Os dois então comentam sobre as escolhas de Josefa, que não deixou que ele conhecesse o pai por orgulho. Só que Theo decide falar sobre seu arrependimento em ter feito tudo o que fez com a mulher. Hélio tenta dar uma força, dizendo que as pessoas devem aprender com seus erros e blá blá blá. Mas Theo acaba comentando que, durante a infância, sentiu muita falta do pai e chegava até a mentir para os amiguinhos. Mas agora isso já passou e ele não sente nada pelo sujeito, que humildemente pede que os dois tentem pelo menos ser amigos. Na vila, a criançada está pronta para jantar e Lisa apresenta Sininha e Adonai. Na sala, Agenor continua reclamando com Tibério sobre o projeto com as crianças de rua, mas Lisa e Zeca aparecem para conter o pai e continua alegando que aquela garotada pode ser perigosa. Mas, quando fica sabendo que todas as pessoas que estão ali estão trabalhando como voluntárias, Agenor fica ainda mais bravo. Carmen aparece e conta para todo mundo que conseguiu marcar a consulta com o cirurgião plástico e agora seu noivo vai poder continuar com o tratamento. Na casa ao lado, Salomé, desesperada, pergunta a Sofia se é verdade que ela não sabe quem era o pai do filho que perdeu. Sininha e Ednéia aparecem bem na hora para convidar a amiga para jantar e Salomé conta para as duas o que a está deixando de cabelo em pé. Sofia, então, decide contar sua história e diz: "Eu não sei quem ele é. É isso mesmo. Tudo começou quando deixaram o bilhete aqui, dentro do meu violino, dizendo que eu era bonita, que eu tocava divinamente e assinava como Eros. Depois de muitas cartinhas e declarações de amor, a gente fez um trato. Toda vez que eu tocava a música que a gente combinava, ele vinha ao meu encontro. Só que acontece que eu tinha que usar um lenço preto nos olhos, né? Ele parecia tão apaixonado por mim. Na primeira vez ele veio, me deu um beijo na testa, depois ele me deu um beijo no rosto, mas eu nunca soube. Eu não sei quem ele é." A taróloga, então, decifra o enigma e diz: "Agora eu entendi. O pai do seu filho, Sofia, ele se baseou numa lenda grega. Essa história é contada no tarô. É o seguinte, menina. Eros, ele é o deus do amor, tá? Ele se apaixonou por uma linda princesa. Só que como ele era imortal, ele não queria que ela descobrisse isso. Então ele sempre se encontrava com ela com uma venda nos olhos. Mas é isso. Sininha acha tudo muito romântico e coisa e tal, mas Sofia resolve explicar. É por isso, gente, que toda vez que eu encontro com a turma, eu encaro um por um para tentar descobrir quem era o meu Eros. A minha única esperança é que ele solte a senha. Toda vez que eu chamava de Eros, ele respondia minha psique. Hélio chega na casa da sobrinha todo triste e Sininha resolve comentar que, pela cara do sujeito, o jantar não deve ter sido nada bom. Nesse meio tempo, Agenor invade a casa de Adonai e diz: "Ô Tibério, você tá dando uma de mole? Você deixa sair essa molecada sair sem revistar? Daqui a pouco você vai ver. Você vai sentir falta de muita coisa. Bem feito." Só que Tibério alega ter toda a confiança nas crianças, pois sabe que elas vão voltar no dia seguinte, garantindo ter a certeza de que ninguém levou nada dali. Agenor não se conforma e continua reclamando: "Ô Tibério, você enche essa casa de pivete e eles entram, saem e ninguém pode vigiar? Como é que é?" Sininha se irrita e, metendo o dedo na cara do vizinho, diz:
Olha aqui, você foi contratado para ajudar, tá bom? Se não é para ajudar, não atrapalha. Fala a verdade, Tibério. Ele tá me irritando. Mas como o taxista não quer deixar sua amada com raiva, pede pânico e diz: Sininha, eu não tô falando por mal. Eu tô com o pé no chão. Vai por mim. Deixa eu revistar uma dessas crianças e se eu estiver errado, você pode dar um tapa na minha cara. Agora, quem fica sem paciência é Tibério, e contesta: Pelo amor de Deus, Agenor. Tudo que tem dentro dessa casa é deles, Agenor. Não adianta nada. O cara, nervoso, continua a tagarelar, tentando convencer os amigos de que está certo e argumenta: Ah, sim, tá bom, tá bom. Então escuta o que eu vou dizer. Isso vai dar samba. Vai dar um grande samba. Você vai ver. Pronto. Sininha e Tibério se irritam de vez e deixam o cara sozinho na sala, chupando o dedo. No apartamento de Diná, a ex-modelo comenta com a irmã que está dando graças a Deus por ela e Alberto terem ficado, pois Teodoro estava tão tenso durante o jantar que achou que ele fosse ter outra de suas crises. Alberto, então, diz que acredita que, enquanto o rapaz estiver ao lado dela, não vai acontecer nada com o arquiteto e coisa e tal. Diná alega não ter entendido o comentário do amigo, mas muda de assunto e diz estar preocupada com Lisa, pois não faz ideia do que vai ser da moça dali pra frente, deixando claro que não acha que aquela situação seja justa para a garota. O médico resolve dar sua opinião sobre o assunto e diz: Diná, no momento é o melhor para todo mundo. Mas a mulher decide rebater e diz: Você tem sempre uma explicação para tudo, né, Alberto? Queria ter a tua fé. Essa daí você já conseguiu converter, né? E o cara se defende, alegando que apenas respondeu às perguntas que a Estela lhe fez. Mas Diná continua no papo e diz: Imagina, ela não é mais materialista. Atualmente ela diz eu creio. E Alberto responde: Só que daqui a pouquinho ela não vai mais dizer eu creio. Ela vai dizer eu sei. Porque é pela fé racional, não pela fé cega. É pelo conhecimento que o espiritismo se torna uma nova realidade para cada vez mais pessoas a cada dia. As duas começam a rir da segurança do doutor. Mas Diná pergunta se Otávio também era materialista. Alberto diz que sim, e Estela conta que o falecido cunhado acabou deixando de ser tão apegado às coisas materiais, e isso acabou fazendo muito bem para ele. O médico toma a palavra e, aproveitando a brecha, explica. Só que a finalidade do espiritismo não é a salvação individual. É a transformação total do mundo, entendeu? Uma espécie de redenção coletiva. Estou repetindo a filosofia do Kardec. Diná diz que aquela é uma bela frase, mas está mais interessada em saber se Ismael voltou a tocar no assunto da viagem para a Europa. Sem graça, Estela responde que não, e do nada diz a Alberto que quer ir embora, alegando que a irmã precisa descansar. Mas a mulher não compra a desculpa e diz que sabe muito bem que Estela está fugindo da conversa. Mais uma vez, Estela diz que depois da doença da ex-modelo, que a telepatia das duas dançou. Enquanto isso, em Itatiaia, Ismael, num acesso de cólera, começa a quebrar tudo no porão, dizendo a Regina que vai colocar a mulher para fora dali, nem que seja à força, e pega a comparsa pelas orelhas outra vez. Mas Regina não se mixa e diz: Me chuta, Ismael. Me chuta. Eu saio daqui e vou direto para a polícia. Furioso, o cara imprensa a comparsa contra a parede e avisa: Regina, não me ameace. Você já deve saber que não é a primeira pessoa que eu apago. Mesmo assim, a mulher decide enfrentar novamente o bandido e diz: Se eu fosse você, eu não faria isso. Deixei uma carta para uma amiga minha contando tudinho. Se acontecer alguma coisa comigo, eles vão te procurar até o inferno. E sacando um canivete do bolso, o sujeito responde: O inferno é aqui, sua desgraçada. Regina é salva pelo gongo, pois os dois começam a escutar as sirenes da polícia do lado de fora. Os agentes invadem o local, com a missão de vasculhar cada centímetro do lugar, enquanto no porão, Ismael acha que foi delatado. Regina se defende, dizendo que não tem nada com aquilo, e se ele foi dedurado, só pode ter sido coisa de Estela ou Bia. Ismael garante que sua filha jamais iria fazer aquilo com ele, mas, cheio de si, diz: Deixa os caras fazerem um pouco de exercício. Eles podem passar a noite inteira aqui que não vão encontrar nada. Mas Regina decide avisar que está com medo de ser encontrada e coisa e tal, até que o pilantra garante que o local está limpo e a polícia não vai encontrar nada ali. Já em casa, Estela comenta com Alberto que decidiu que não vai envolver mais a irmã nos seus problemas. Só que a campainha toca e é Josefa. A mulher, pedindo desculpas pelo horário, quer saber como o filho reagiu com a presença do pai. E o médico diz que o rapaz estava muito bem durante o jantar na casa de Diná. Só que Josefa alega que está encafifada com uma coisa e quer saber por que Alexandre decidiu parar de perturbar Teodoro. Alberto, então, explica. Bom, o psiquiatra do Theo diria que é porque ele está tomando o remédio adequado. Mas, para nós, tá acontecendo o óbvio, né? Pensa bem. O Alexandre tentou de todas as maneiras afastar a Lisa do Theo. Não conseguiu. Apesar de tudo, a Lisa continuou.
continuou firme do lado dele. Cai a ficha e Josefa diz: é claro, é lógico, eu sou uma burra, uma idiota. Como é que eu não percebi antes? É lógico. Ele pondo o Theo de novo com a Diná, afastou a Lisa. Ah, mas isso não é justo, gente. Nem com a Diná, nem com a Lisa. Não é justo. A gente tem que fazer alguma coisa. E Theo até tenta se acomodar na cama da filha, mas não consegue pregar o olho. Depois de dar uma volta pelo apartamento, ele decide se deitar na cama com a ex-mulher e a filha, dizendo que está com muito medo e pede para ficar com as duas, explicando que não consegue dormir. Diná, com toda a paciência, acolhe o rapaz, mas exige que Patrícia fique no meio do casal. Do além, Otávio não se conforma com o que está acontecendo. Otávio, do além, não consegue se conformar com as investidas de Theo para reconquistar Diná. Samuel e Carlota chegam para tentar consolar o irmão e a moça, numa tentativa de alegrar o sujeito, contar: você não sabe o que me aconteceu. Depois de quase matar uma pessoa de susto, eu acabei sendo paquerado. Pode uma coisa dessa? Foi a minha primeira missão. Tava cheio de gente, e tinha um senhor de idade assim, e eu estava só sentada num canto olhando. De repente, ele virou, olhou para minha cara e falou assim: assombração, assombração. Eu não queria assustar ninguém. Por acaso eu tenho jeito de assombração? Otávio, então, comenta que para ele, a moça é só alegria, como um raio de sol. Carlota decide continuar sua história e conta: bom, eu continuei lá tentando ajudar no que era possível, né? Quando eu ouvi assim um psiu, eu olhei. Era um rapaz que perguntou se eu estava vendo ele. Aí eu respondi que sim. Ele me encheu de elogios. Pronto, disse que eu era linda e ainda me convidou para passear. Pode uma coisa dessas? Eu não sabia o que fazer. E aí o Samuel me salvou. O rapaz, então, conta que o tal moço estava muito assustado e nervoso e não tinha compreendido que tinha deixado a terra e coisa e tal. Mas Otávio não consegue prestar atenção no que os dois estão contando. Enquanto isso, Guiomar, entusiasmada com seu novo investimento, termina de arrumar Antônio, colocando um novo chapéu no rapaz e exclama: Andressa, olha que beleza! Eu quero que a minha competição seja a melhor do Brasil. Olha, Antônio, quero tudo prontinho até quinta ou sexta-feira. Andressa dá razão à mãe e diz que se vão mesmo fazer aquilo, precisa ser bem feito e fazer bonito. E Antônio, cheio da confiança, garante que tudo vai ser um sucesso. O rapaz ainda pede à patroa para fazer uma homenagem a seu pai, pois ele foi o responsável pela carreira de peão do Moco. Raul chega em casa justamente quando Guiomar resolve levantar um brinde à Ventania, um dos peões mais famosos da região e pai de Antônio, enquanto o espírito maligno de Alexandre se diverte com o rolo que aprontou. De mala na mão, Raul quer saber o que está acontecendo na sua casa. Guiomar aparece apenas com 3 cálices e diz ao genro que estão brindando a futura rainha do garoto e a primeira maratona de esporte rural. Para completar, a fazendeira ainda diz: tenho certeza de que o Zico, onde quer que ele esteja, está apoiando a gente. Andressa, teu marido não entende essas coisas. Explica para ele com detalhes. E Alexandre, que está manipulando as energias do local, se diverte ainda mais com a forte influência que tem sobre a mulher. Raul, indignado, diz à sogra que não quer saber de explicações, pois não está interessado em aprender nada sobre o assunto. Guiomar aproveita a deixa e diz: ah, mas que pena. Se você estivesse interessado, podia até competir com o Antônio. Raul começa a perder a calma e diz que não precisa competir com ninguém. Vendo que o caldo vai entornar, Andressa se mete na conversa e pede calma ao marido, alegando que sua mãe estava só brincando. Porém, ela acaba ignorando o marido e pergunta a Antônio onde será o rodeio. Os 3 se sentam para combinar os últimos detalhes da competição, deixando Raul sozinho, chupando o dedo, no meio da sala. Chateado, o corretor de imóveis vai para o quarto e começa a chamar a esposa, que diz que já vai falar com ele, mas pede para o cara esperar um pouquinho, enquanto continua conversando com a mãe e com Antônio sobre o evento, deixando Alexandre feliz da vida. Nesse meio tempo, Otávio revela a Samuel que gostaria de trabalhar e ajudar em alguma coisa. O irmão de Luz então explica que ele pode fazer o que quiser. O advogado tenta ser mais específico e diz que gostaria muito de ajudar Samuel, que fica agradecido pela intenção do sujeito, mas explica: olha, aqui nós temos que tomar muito cuidado para que as lembranças do passado não se tornem um sofrimento e um empecilho para o seu desenvolvimento espiritual. Carlota entra no assunto e diz a Otávio que ele pode fazer alguma coisa de útil se quiser. E comenta que Samuel, por exemplo, está ajudando um grupo de dependentes químicos e completa: é um trabalho muito importante, mas nada melhor do que ensinar as crianças, as minhas crianças, que adoram dançar. E sai saltitando pelo lugar, convidando todo mundo para curtir a vibe com ela. Enquanto isso, Andressa se entretém com os preparativos para a tal competição rural que a mãe inventou e se esquece completamente do marido,
que estava esperando por ela no quarto. Alexandre, disposto a implodir de vez o casamento de Raul, acompanha de perto a situação. Guiomar avisa que pretende contratar a imprensa local, porque, como rainha do gado, sua filha tem que aparecer nas primeiras páginas dos jornais. Antônio dá razão à fazendeira, dizendo que isso é importante para o sucesso do investimento. Preocupada, a moça diz que a mãe está gastando demais, mas Guiomar não quer saber e responde: como dizia teu pai, tudo o que a gente tem e tudo o que a gente realizou até agora pertence a você. Só quero a sua felicidade, filho. Por você, eu faço qualquer coisa. Pago qualquer preço. Raul grita mais uma vez pela esposa, e ela decide ver o que ele quer, mas avisa para a mãe e Antônio não se moverem do sofá, pois quer falar com eles depois de atender Raul. No quarto, Andressa pergunta o que o marido quer e ele responde: eu estou precisando de você. A mulher fica chateada e diz que não cabe uma ceninha de ciúmes naquele momento, pois a mãe está investindo em um negócio que pode se tornar um rio de dinheiro. Só que o cara não quer aceitar e lembra que a esposa nunca gostou das coisas da fazenda. Mas ela argumenta e diz: o Antônio entende tudo de gado, e eu tenho certeza de que ele vai me transformar numa criadora de projeção internacional. E além disso, ainda tem a maratona e o nome do troféu e do papai. Mas Raul não está disposto a aceitar aquela situação e, indignado, diz: será que você não percebe onde a sua mãe quer chegar? Das duas, uma: ou você é muito ingênua e não está percebendo nada, ou você está compactuando com essa história e ainda está achando tudo muito bom. Agora, quem fica brava é Andressa, que manda o marido parar de ser egoísta e mente, dizendo o seguinte: a mamãe ficou na sala mandando eu vir aqui de 5 em 5 minutos para ver o que você queria. E tem mais, foi ela quem pediu para te trazer de volta e jurou que nunca mais ia se meter na vida da gente. Mesmo assim, você foi grosseiro, mal educado com ela. Por acaso ela fez alguma coisa contra você? Raul acaba admitindo que Guiomar não fez nada e agarra a esposa, pedindo desculpas e enchendo ela de beijos. Lembrando que, no dia seguinte, e o aniversário da esposa, promete a ela uma linda surpresa de presente. Vendo que os dois pombinhos fizeram as pazes, Alexandre resolve infernizar mais um pouco Guiomar. No dia seguinte, logo cedo, Maroca aparece para tomar café da manhã e Maria conta que todo mundo ainda está dormindo no quarto de Diná. A mulher se enche de esperança, achando que o casal vai voltar a ficar de boas, quando a filha dela aparece e Maroca comenta que já sabe que ela dormiu muito bem. Diná avisa a mãe para tirar as minhocas da cabeça e afirma que não aconteceu nada entre ela e Theo, explicando que só deixou o rapaz dormir no seu quarto, porque ele estava com medo e com insônia. Diná resolve comentar com a mãe que acha que Estela está com problemas e está escondendo alguma coisa, pois sente que a irmã está desesperada. Nesse meio tempo, Estela vai conversar com o delegado e conta a ela que a polícia invadiu o chalé de Ismael em Itatiaia, mas estava vazio e não encontraram ninguém e comenta: a única coisa que podia indicar a presença de alguém lá foi que nos encontramos umas latas de comida no lixo, mas isso não quer dizer nada, pois podiam ter sido deixadas pelo vigia. Estela então pergunta sobre a tal mulher que foi vista saindo da casa. Porém, o delegado diz que aquilo foi apenas um telefonema anônimo e acabou não dando em nada. O delegado pede ainda à mulher que tenha calma, pois estão tomando todas as providências e completa. A fuga de adolescentes é muito comum, mas acredite, no fim, acabam voltando para casa. E na chácara, Alberto pede a Tato que conte a ele, com detalhes, como foi o sonho que o rapaz teve, e ele diz: bom, eu vi claramente quando meu pai chegou bem perto de mim. Ele me falou baixinho que tinha uma doença grave no pulmão. Isso é verdade? O médico então explica: o seu pai sofria de uma doença chamada carcinoma broncogênico de pulmão bilateral, doença que infelizmente ainda não tem cura. Mas aí, a misericórdia divina atuou e ele morreu sem sofrimento. Ele teve uma morte rápida e ele morreu como queria, com dignidade, porque ele e vocês iriam sofrer muito o agravamento da doença. Tato, emocionado, diz: agora eu entendo o resto do sonho. Ele sabia, ele se preparou para morrer, fez de tudo para não magoar a gente não sofrer. Ele não teve medo. Só eu que não saquei nada, né? Como é que eu fui tão idiota? Eu sou fraco. E começa a chorar feito um bebezinho no colo de Glória. Alberto pede para o afilhado não falar daquela maneira e lembra que Otávio sempre deu muita força ao rapaz e afirma que tem certeza de que, de onde quer que ele esteja, continua sempre ajudando o filho. Alguns momentos depois, Dudu aparece em casa acompanhado pelo filho de Okida e apresenta o garoto ao tio e à governanta. Kazu aproveita para contar que vai viajar com a cunhada para o Paraná e levar o convite de casamento para os familiares, e por isso o sobrinho vai ficar na chácara com o pai jardineiro. Alberto comenta com Glória que eles dois sabem que o que Tato teve não foi só um sonho, e que seu amigo esteve ali para ajudar o rapaz. Mas, apesar da saudade de Otávio, agora eles sabem que o cara está bem,
E, enquanto Estela vai à casa de Adonai para pedir a Tibério o carro emprestado, Diná visita a Aconchego, com Queiroz, que comenta que Tato está completamente perdido e a impressão que ele tem quando fala com o rapaz, e que está falando com duas pessoas diferentes. Minutos mais tarde, Diná chega à casa de Lisa, procurando por Estela, e dizendo que a casa está toda fechada, mas a cabeleireira diz que não sabe de nada. A mulher tenta falar sobre Theo, mas a moça diz que não quer falar sobre o assunto, mas sabe que ele voltou para a mulher e para a filha. Diná então faz questão de deixar claro que não quer nada com o ex, pois continua amando o falecido, mas não podia deixar de ajudar o arquiteto naquele momento tão difícil, pois ele estava precisando de um lugar para ficar onde se sentisse seguro. Carmen aparece com o cafezinho e, se metendo na conversa, diz que as coisas que estavam acontecendo com o rapaz eram por causa de um espírito vingativo que estava encostado nele. Diná fica surpresa com o que a sócia está dizendo, e Lisa explica que a amiga acredita em espiritismo. Incomodada com a situação, Lisa encerra a conversa, avisando que não quer mais falar no assunto. Mas Diná insiste, dizendo que seu ex-marido ainda ama a cabeleireira, só que ela não quer saber, e conta que tudo o que havia entre os dois se acabou, dizendo: "Eu não quero mais saber. Eu decidi que eu vou cuidar da minha vida, e vou ficar sozinha mesmo, e vou ser feliz assim, sem depender de ninguém. É isso." E sem se conformar com a explicação do delegado, Estela decide ir até a casa de Ismael em Itatiaia, para verificar o lugar. Sem fazer qualquer barulho, a mulher vai em todos os cômodos da casa, mesmo no escuro, sem encontrar ninguém. Enquanto isso, no porão, Regina diz a Ismael que precisa dar uma saída, pois não está aguentando mais ficar presa ali. Ismael reclama, mas concorda e ainda dá dinheiro para a moça, mandando ela trazer bebida, pois o que tinha ali já acabou. Porém, antes de deixar a comparsa sair, o pilantra recomenda: "Cuidado com quem você fala." De repente, a mulher volta correndo e conta ao comparsa que Estela está no andar de cima. Furiosa, Regina quer saber o que aquela idiota está fazendo no andar de cima. Mas, como Ismael diz que não fazer a mínima ideia, a mulher sugere que Estela deva estar procurando por Bia. Ismael então responde: "Não, isso é impossível. A menina tem cabeça. Ela não ia desaparecer assim." Regina então lembra que a garota descobriu que o pai não é o herói que ela pensava que era, e deve ter pirado de vez. Ismael, então, decide subir e encontrar com Estela, pois quer saber o que aconteceu com sua filha. No andar de cima, Estela não se conforma em não ter encontrado ninguém na casa. Mas, de repente, ela percebe que Ismael está ali e resolve encarar o sujeito de frente. Ismael decide raptar Estela e coloca a mulher amarrada em cima da mesa de bilhar do porão da casa, enquanto mete todas para dentro. Estela implora pela sua liberdade, mas o cara, furioso, atira uma garrafa vazia na parede e, pegando Regina pela nuca com violência, manda a comparsa sair para comprar mais bebida. O cara, então, se entra confortavelmente na frente da ex-mulher e diz a ela que agora a conversinha é entre os dois. Estela tenta argumentar e diz: "Me solta, vai. Ismael, eu conheço você. Você não é tão cruel assim. Tem que ter sobrado alguma coisa boa dentro de você, Ismael. Meu Deus do céu. Você não percebe. Eu só estou atrás da Beatriz. Só isso. Me solta. Eu preciso descobrir onde ela está. Me solta, Ismael, por favor." Mas o bandido, dando voltinhas e voltinhas no banquinho giratório onde está sentado, responde: "Você deve estar me achando um idiota, né? Eu te solto e você sai correndo para uma delegacia." Estela, cada vez mais apavorada, jura que jamais faria uma coisa daquelas e coisa e tal, mas não consegue convencer o pilantra que perde a paciência e, agarrando a mulher com violência, diz: "Acreditar em você? Eu sempre te amei, Estela. Eu fui muito burro por confiar em você. Eu pensava que você me amasse também. Mas é tudo mentira, não era? Você nunca me amou de verdade." Estela reage e começa a gritar dizendo: "Você matou o meu amor por você. Só você. Com as suas loucuras, olha o que você está fazendo comigo. Com as outras mulheres, você esqueceu?" O cara pira e quer saber de que mulheres Estela está falando, alegando que não se lembra de nenhuma. E ainda pergunta na maior cara de pau se a ex não se lembra que ele sempre voltava para ela e berra ainda mais alto, com cara de deboche: "Eu te dava tudo, Estela, mas nada era suficiente para a minha grande princesa de olhos azuis." A mulher não se mixa e diz: "Ah, claro. Agora só falta você dizer que a culpa foi minha, não é, Ismael?" O sujeito retoma o argumento de sempre e afirma que tudo o que fez foi para agradá-la e para que ela tivesse orgulho dele. Furiosa, Estela responde: "Corta essa, Ismael. Ismael, não estou brincando, me tira daqui." E o bandido, atirando outra garrafa na parede e espatifando o espelho, além de estar para lá de Bagdá, argumenta: "Esse seu tipo altivo é que me enlouquece. Sempre me enlouqueceu. Você, a sua família, todo mundo.
sempre me olhando de cima como se eu fosse um verme. Você principalmente, sempre bancando a superior, a generosa, a forte. Nada do que eu fazia te deixava feliz, não é? Se eu te dava muito, você dizia: mas onde é que surgiu isso tudo? Que exagero, que absurdo! Se eu te dava pouco, você também iria reclamava. E agarrando novamente a ex com violência, o sujeito pergunta por quê e para que ela se casou com ele. Apavorada, Stella mal consegue responder, mas diz que se casou com o sujeito porque o amava. Vendo que suas palavras começam a fazer efeito em Ismael, a mulher continua falando e chorando diz: eu te amava tanto, meu Deus. Você é o primeiro homem que... Meu Deus, isso foi há tanto tempo. Isso foi há tanto tempo, meu Deus. Isso é passado, você não vê, meu Deus? Ismael, pensa um pouco. É hoje que interessa. Hoje, agora. Eu não sei onde a Bia está. Ela pode estar correndo perigo. Pronto, todo o esforço da mulher vai por água abaixo, pois o cara se irrita novamente e berra: Bia, 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 Bia. É sempre a Bia. É sempre a Bia. Depois que ela nasceu, você não se importava mais comigo. Nada te interessava mais. Eu não era nada pra você, não é? Eu não significava nada pra você. Sempre a Bia. Sempre a Bia. Bia, Bia, Bia. Você lembra? Você lembra quando eu te propus ir embora pra longe e reconstruir a vida comigo? O que você falou? Hein? Você negou tudo, né? Não quis ir comigo. Em troca de quê? Aí eu percebi. Eu nunca signifiquei nada pra você, né? Stella tenta remendar a situação e aos prantos diz que não sabia que o ex-marido tinha tanta mágoa dela, e coisa e tal. Mas Ismael está disposto a colocar tudo pra fora e continua se lamentando, dizendo: claro, você sempre foi a vítima, a dona Stella, a santa Stella. Ela nunca errou, ela nunca erra. Durante todo esse tempo, todas as mulheres que eu beijava, ficava imaginando que era você. Você foi sempre a mulher que eu sempre quis. É que eu não consigo esquecer, Stella. Você é o meu amor. Sentindo que está próxima de ser violentada pelo ex-marido, Stella, aos prantos, pede para ele não fazer aquilo, enquanto o cara decide começar com uns beijinhos no pescoço da mulher, mesmo contra a vontade dela. Ele acaba beijando Stella à força e à amordaça, para evitar que os gritos da ex chamem alguma atenção. Mas, vendo que ela está disposta a resistir, custe o que custar, Ismael tira o canivete do bolso e mostra para Stella que acaba ficando imóvel, de tanto pavor. Ismael, então, começa a cortar a roupa da mulher com a faca e, virando Stella de lado, começa o serviço. Diná procura por Alberto e diz que tem certeza que sua irmã está correndo perigo, mas o médico diz que a namorada deve ter tido que fazer uma viagem de trabalho. A mulher desmente o doutor, que resolve conferir se Stella ainda está na repartição. Mas como ninguém atende, ele se dá conta de que deve ter terminado o expediente e diz à cunhada que ligue para a irmã no outro dia de manhã. Os dois acabam trocando algumas farpas, mas Alberto diz que não existe nada que possam fazer naquela situação, e a única coisa agora é sentar e esperar. Inconformada, Diná avisa que não pretende ficar de braços cruzados e vai procurar pela irmã. Enquanto isso, em Itatiaia, depois de terminar o que começou, Ismael, decepcionado, diz: eu nunca pensei que você tivesse nojo de mim. Agora você pode reservar seus carinhos para aquele pateta medido arrezador. Tudo o que eu queria era fazer uma família com você e com a Bia. Ninguém me deu carinho na vida. Ninguém. Regina volta com a bebida e percebe que alguma coisa aconteceu. Depois de dar a garrafa de uísque para o comparsa, vai, pé ante pé, até Stella, que está imóvel, com um lenço tapando seu rosto. Regina verifica que a mulher está viva, mas sente o que Ismael acabou de fazer com a ex-mulher, que depois de encarar a colega de escritório, volta a chorar convulsivamente. No apartamento de Andressa, o pessoal do marketing tira fotos de Antônio com a moça, sob a batuta de Guiomar e, obviamente, Alexandre. Raul aparece querendo saber o que está acontecendo ali, e a sogra manda o cara colocar uma roupa para tirar uma foto com a esposa. O sujeito até tenta participar e pergunta se pode ser um terno, mas Andressa e a mãe começam a rir e dizem que tem que ser uma roupa de peão. O moço se sente ofendido e começa a gritar, dizendo que não vai se fantasiar para participar daquela palhaçada e coisa e tal. Mas Andressa reclama que o marido sempre a faz passar vergonha em público, mas arrasta o sujeito para o quarto, tentando abafar o bafão que começou a se criar no recinto. Guiomar dá uma fugida até a cozinha, para ver se está tudo ok com o cafezinho, e Alexandre aproveita para sussurrar no ouvido da mulher. Tem que amaciar o Raul, tem que fazê-lo pensar que vai ser um grande empresário. A fazendeira então volta para a sala e percebe que Raul mudou de ideia e decidiu se fardar conforme a ocasião. Raul chama a sogra para conversar num cantinho e diz: eu estou me achando ridículo. Como a senhora acha que eu devia estar me sentindo? Eu chego na minha casa e encontro um monte de gente que eu não conheço.
Vejo minha mulher agarrada com um peão. A senhora acha que eu devia estar morrendo de felicidade? E Guiomar, seguindo o conselho de seu obsessor, responde: olha aqui, a Andressa te ama. Não estraga tudo com essa ciumeira boba. Mas Raul não larga o osso e argumenta: Dona Guiomar, eu não estou entendendo mais nada. A Andressa nunca suportou isso, nunca gostou de fazenda. Ela nunca suportou lama, terra, bicho berrando. A mulher então explica que a filha mudou e agora gosta de tudo o que diz respeito às terras que vai errar. E ainda avisa: se você não quiser perder sua mulher, vai atrás do que ela gosta. Vocês vão viajar pelo Brasil inteiro. Alexandre, por sua vez, interessado no bate-boca dos dois, não arreda o pé dali. Raul tenta mais uma vez entender a situação e pede à sogra para jogar limpo com ele. Sem rodeios, o cara quer saber aonde a fazendeira realmente quer chegar. Com a maior cara de pau, Guiomar jura que não tem segundas intenções e está apenas tentando realizar o sonho de Andressa, que era fazer uma homenagem ao pai, e conseguiu. Para afirmar mais ainda o que está dizendo, a fazendeira diz: o sonho do pai dela era fazer da filha uma rainha do gado. Eu estou apenas realizando o sonho dos dois. Raul não compra o trololó da sogra e pergunta: Dona Guiomar, a senhora acha que eu tenho cara de idiota? Mas a fazendeira insiste na postura e afirma com todas as letras: olha aqui, eu vou fingir que eu não ouvi. Vou repetir: eu quero apenas a felicidade da minha filha. E se para ser feliz, ela precisa da sua presença, que seja feita à vontade dela. Mas agora, vou te dizer uma coisa. Andresa e o Tonho, que é quem realmente entende tudo do negócio, vão realizar o meu sonho, o Raul. Raul, você já pensou? Raul Toledo, o grande empresário? Atordoado e sem saber mais no que pensar, o rapaz comenta: não sei quem está mais louco nessa história. Se sou eu, que estou abandonando tudo, abandonando o meu trabalho para me enfiar nessa aventura louca? Ou se é a senhora, está aí me dizendo essas bobagens. A mulher cai na gargalhada, tirando a maior onda com a cara do genro, e Alexandre simplesmente adora. Glória resolve conferir o caderno de Dudu e descobre que o garoto ia se escapando de fazer o dever de casa. Entediado, o menino pergunta por Nori, e a governanta conta que o filho de Okida está fazendo as tarefas, e os dois só podem brincar depois que terminarem. Mas, curioso, Dudu muda de assunto e pergunta à mulher se Tato contou a ela o sonho que teve com o pai. Glória diz que sim, e o menino comenta: Tato disse que meu pai contou a ele que estava muito doente, e o tio Alberto falou que era verdade. Então, quer dizer que ele ia morrer de qualquer jeito. A governanta tenta confortar Dudu e diz que é melhor não tocarem mais naquele assunto, mas garante que Otávio, de onde quer que esteja, está cuidando dele. Dolores leva o fixo para o menino, dizendo que é uma ligação para ele, e o garoto descobre que é Antônio, que está no Rio e prometeu visitá-lo. Nesse meio tempo, Guiomar convida todo mundo para jantar, mas Raul avisa que não vai. Antônio comenta que tem compromisso, pois prometeu visitar o filho caçula de Otávio. Andressa tenta achar um denominador comum e sugere que todo mundo vá até a casa do garoto e o leve para jantar fora. Mas Guiomar, esperta, pega na mão da filha e do peão, dizendo que prefere ficar em casa, mas acha muito bom eles irem lá, fazer companhia para o garoto. Nesse meio tempo, Sininha e Agenor estão com o mascarado recolhendo as crianças de rua com o tal ônibus, e o motorista não para de reclamar. Sininha aproveita para perguntar a Tibério, que apareceu com mais crianças pela mão, se Estela já devolveu o carro que pegou emprestado com ele, mas o sujeito diz que não. Agenor se mete na conversa do casal e diz: Tibério, você emprestou o carro para a Estela? Você é muito louco. A Sininha tem toda a razão. Mulher não sabe guiar. Você vai perder esse carro. Você vai ver. Andressa e Antônio visitam Dudu, e o peão convida o garoto para fazer umas compras para a empresa. Entusiasmado, o menino topa e ainda quer saber se pode viajar com o casal. Mas Glória lembra que o menino não pode faltar à escola. E Antônio, concordando com a governanta, diz: Dudu, a única coisa que eu me arrependo nessa vida foi de não ter estudado. Raul, por sua vez, perambula pela sala, pois sabe que está sobrando. Casu aparece e Dudu apresenta a ele a rainha e o rei do gado, mas conta que o marido de Andressa é Raul, apresentando também o rapaz ao noivo de Glória. O Japa resolve abrir a boca e dá a maior bola fora quando diz: ué, quem devia estar casado com a rainha do gado é o rei do gado. E aponta para o peão, deixando Glória totalmente sem graça e Raul furioso. Carmen vai até a casa de Diná e pede para falar com ela. Mas Maroca diz que a filha não vai poder atendê-la, pois a moça está muito nervosa e acabou de tomar uma injeção. Alberto aparece e, vendo a agonia de Carmen, dá um jeito de se livrar de Maroca. A moça então conta: Doutor Alberto, que bom que o senhor está aqui. A Estela pegou o carro do seu Tibério emprestado e não voltou até agora. O pessoal da vila está muito preocupado. O médico então explica que Bia está desaparecida, mas Maroca e Diná não sabem de nada e sabe que a namorada está atrás da filha, pois
pois a garota descobriu que o pai não presta e fugiu de casa, pois não teve coragem de enfrentar a mãe. Preocupado, Alberto diz que, na verdade, não estão conseguindo esconder mais a verdade de Dinah, pois a ligação dela com a irmã é muito forte. Mas não sabia que Stella tinha pegado o carro de Tibério emprestado. Para completar, ele ainda diz: "Olha, Carmen, estou começando a achar que Dinah tem razão, e a Stella tá correndo perigo sim." E, num barzinho qualquer, Theo, explodindo de alegria, conta a Mauro que dormiu abraçado com Dinah e sua filha. Mas comenta que a ex não esqueceu Otávio Jordão. Mauro então pergunta sobre Lisa e Theo responde que gosta muito da moça, mas sua relação com ela foi um inferno. Theo resolve ir embora e avisa que vai pagar a conta, pois está muito feliz. No porão em Itatiaia, Ismael tenta dar comida enlatada para Stella, que se recusa a aceitar o alimento. Bêbado, Ismael se vangloria, dizendo que agora a princesinha de olhos azuis está calminha, pois ele é mestre naquele serviço, e começa a implicar com Regina, mandando a mulher parar de olhar para ele daquela maneira, ou vai sobrar para ela. Stella insiste em pedir ao ex-marido que a deixe ir embora, alegando que só quer procurar a filha, mas o cara a desdenha e diz que Bia é safa como o pai. O infeliz resolve, então, voltar a acariciar Stella, que agora está amarrada a uma pilastra, e encara sua antiga colega de repartição, implorando ajuda com o olhar. Na casa de Dudu, Raul descobre que Andressa está prestes a viajar com Antônio e diz que ela não vai. Os dois começam a discutir, mas Andressa prefere conversar sobre o assunto em casa. Raul toma mais uma na testa e acaba descobrindo que Antônio, ao contrário do que ele pensava, não está hospedado em um hotel. Alguns momentos mais tarde, o pau quebra no apartamento de Raul, principalmente quando Guiomar insiste para que o peão fique e durma no quarto de hóspedes. Raul diz que sabe que o moço está sendo usado pela fazendeira para atingi-lo, que maquinou um plano sórdido para separá-lo de sua esposa. Guiomar se faz de vítima e pede à filha que não continue a discussão, pois sabe que, um dia, Raul ainda vai agradecer por tudo que ela está fazendo. Em Itatiaia, Ismael apaga de tão bêbado, e Stella aproveita para perguntar a Regina o que a moça está fazendo com sua vida, ao ficar ao lado do marginal. Regina, então, tem uma crise de consciência e, depois de se certificar que o comparsa está mesmo apagado, solta Stella, mas faz ela jurar que não vai contar nada para a polícia. Depois de libertar Stella, que não para de agradecer a ajuda da moça e ainda diz que está preocupada com ela, Regina deixa claro que só está fazendo aquilo porque não aguenta mais ver Ismael mendigando pelo amor da ex-mulher. Mas avisa que se ela contar alguma coisa para a polícia, quem vai pagar bem caro é Bia. No além, Otávio quer saber se existe mesmo alguma determinação dos astros que disciplina e conduz a vida na Terra, pois era uma coisa que gostaria muito de aprender. Samuel explica que a astrologia é uma ciência que tem mais de 30 mil anos, e o advogado pode aprender a respeito quando quiser. Carlota, que está passeando com os amigos, conta: "Aqui, nós temos um verdadeiro laboratório de forças em movimento às energias da natureza. Vai anoitecer. Sente-se aqui e olhe para a primeira estrela que aparecer." Obediente, Otávio começa a contemplar o céu, e de repente, vê uma linda estrela brilhante no firmamento. Alguns instantes depois, ele vai fazer uma visitinha a Dinah, que está dormindo, e diz ao seu ouvido: "Dorme, meu amor. Você tem chorado tanto. E agora esse desespero com a Stella. Fica calma. Ela vai voltar. Ela é forte. Dinah, o Theo está querendo voltar para você. Eu sei que você está carente, mas não dê ouvidos a ele. Nosso amor é muito grande. Ninguém pode destruir. Lá onde eu estou, é lindo. E é lá que eu vou ficar te esperando. Eu te amo." E Theo inesperadamente aparece no quarto da ex, para o desgosto de Otávio. O cara se senta na cama, e o advogado não se contém. Com a força da mente, o espírito derruba um vaso que estava na cabeceira da cama, mas o arquiteto, vendo que a mulher acordou, diz que foi o vento e vai fechar a janela. A primeira coisa que Dinah quer saber é se o rapaz teve alguma notícia de Stella, mas o cara pede que ela fique tranquila, pois sabe que não pode se emocionar, e ainda diz que Alberto já foi embora, se oferecendo para ficar fazendo companhia a ela no quarto. Dinah se levanta, dizendo que não aguenta mais ficar na cama, mas confessa que está se sentindo estranha, e parece que seu coração vai explodir, mas prefere ficar sozinha, mandando o arquiteto ir brincar com a filha. Enquanto isso, Bia resolve desabafar com Igor e diz: "Sabe, eu perdi muito tempo procurando um pai que não existia. Esse pai que eu procurei por muito tempo não era nada que eu imaginava. Eu tenho ódio de mim mesma. Eu tenho ódio de ter sido tão burra. Eu odeio o meu pai." O rapaz, então, decide dar um conselho e diz: "Deixe de ter pena de si mesma. Ainda que seu pai não tivesse te dado nada, ele te deu a coisa mais importante, a vida. Vê se cresce." Nesse meio tempo,
Alberto resolve estacionar o carro depois de dar 1000 voltas pela cidade, procurando por Stella. E Carmen diz ao médico que não adianta nada ficar rodando por ali, já que não tem a menor ideia de onde Stella se enfiou. Alberto desiste de procurar a namorada e avisa a moça que vai deixá-la em casa, pois assim pode aproveitar e ver se Stella também já chegou. Carmen pergunta o que o amigo pretende fazer se Stella não estiver em casa, e Alberto simplesmente responde que, se for esse o caso, vai ter que decidir o que vai fazer. E explica: "Não pense você, Carmen, que eu não tô preocupado. Eu amo a Stella, mas estou tentando me manter calmo porque minha vontade é sair." E liga o carro, sem terminar a frase. Theo volta ao quarto de Dinah enquanto ela está dormindo e a mulher acorda assustada. A mulher pede a Maroca que pegue um copo de água, enquanto ela diz a Theo: "Está acontecendo alguma coisa com a Stella. Eu sinto que ela está correndo perigo. Que horas são agora? Me ajuda. Está muito tarde. Eu tenho que procurar ela. Eu não sei onde, mas preciso que você vá comigo." Dinah tenta se levantar da cama, mas quase desmaia e Theo a segura, acomodando a mulher novamente entre os lençóis. Só que Dinah está inquieta e diz ao arquiteto que sua irmã está chegando e precisa falar com ela. Theo se prontifica para ir até o andar de baixo e ver se Stella está mesmo ali. Mas não adianta, e a mulher desce de qualquer jeito, enquanto o rapaz fica cheirando o travesseiro da ex, lembrando de momentos em que ela declarou seu amor por ele. Maroca pergunta onde a filha andou se metendo, e Stella, com a maior cara de pau, diz que foi apenas fazer uma viagem de trabalho. Mas Dinah avisa que não adianta nada a irmã tentar enganá-la, pois está vendo na cara da mulher que alguma coisa aconteceu. Ela resolve apertar Stella, mas a campainha do apartamento toca. Stella continua tentando enrolar a irmã. A comitiva chega, formada por Alberto e Raul, que demonstram estar super preocupados com a mulher. Só que o corretor de imóveis rouba a cena e conta: "Vocês não calculam o que está acontecendo na minha vida. A última da dona Guiomar. Ela resolveu agora que vai transformar a Andressa na rainha do gado. Está gastando rios de dinheiro. Está comprando touros, equipamentos, vai montar um campeonato de esportes rurais. Contratou um peão da fazenda, o Tonho. Eu não presto para nada naquela casa mais. Eu sou pior do que um banquinho de cozinha." Maroca, então, lembra que é o aniversário da Andressa, e Raul fica apavorado dizendo que esqueceu, mas tinha prometido uma surpresa para a mulher. Prontamente, Dinah decide resolver a situação e passa a mão na agenda para ligar para algum contato seu, dono de uma floricultura. Raul, nervoso, não sabe o que fazer e diz que não tem certeza se deve ou não voltar para casa, pois a esposa deve estar bufando de ódio naquela altura do campeonato. Stella diz ao irmão que ele deve escrever um cartão bem bonito e prometer alguma coisa para a esposa, como uma segunda lua de mel. O cara decide voltar para casa e pede a Dinah que resolva tudo por ele. Em casa, Andressa recebe os parabéns de Maroca e Dinah, mas nada de Raul. Guiomar aproveita para pôr lenha na fogueira, porém a campainha toca e é o entregador, com uma caixa enorme. Esfuziante, Andressa pega o pacote toda animada, achando que é um presente do marido, e o cara chega em casa justamente naquela hora. Outro entregador chega com as flores que Raul pediu a Dinah para encomendar, e a aniversariante acaba descobrindo que, na verdade, as flores são do marido, e a caixa enorme que recebeu contém a chave do carro novo que acabou de ganhar e acha que foi a mãe quem deu a ela. Na frente do prédio, Andressa está mais feliz que pinto no lixo ao experimentar seu novo Ford último tipo. Finalmente, Andressa descobre que, na verdade, o presente é de Tonho e Raul. Desconcertado, decide voltar para o apartamento. Já em casa, Stella está em prantos no colo de Alberto, mas não quer contar nada do que aconteceu. Enquanto isso, Regina assume para Ismael, que está amarrado e deitado no chão, que soltou Stella e diz: "Soltei. Aquela tonta lá tem medo até de escuro. Você é uma besta mesmo, não, Ismael? Imagina! Manter ela presa aqui pra quê? Pra dar uns beijinhos nela de vez em quando, Ismael? E a força ainda, né? Diga-se de passagem, já me arrisquei demais por tua causa. Agora você é meu prisioneiro." Ismael Novaes faz tudo o que a Regininha mandar. Enquanto isso, Raul, furioso, entra no apartamento e destrói a cesta de flores que mandou para a esposa. O rapaz, sem nenhum controle, também derruba alguns dos objetos do aparador da sala e vaza para o quarto, enquanto Andressa diz que o marido não tem o direito de arruinar seu aniversário. No quarto, os dois discutem e Raul exige que a esposa devolva o presente que ganhou de Tonho, mas ela se recusa. O cara insiste e diz: Andressa, eu tenho cara de quê? Minha mulher recebendo o carro de outro homem? Eu tenho cara de quê? Obviamente, Alexandre está presente, manipulando a situação, e Andressa, descontrolada, enfrenta o marido e diz: é problema seu, você pode ir lá na sala e pegar aquela florzinha de última hora, porque eu não quero aquele presente não. Você fica sabendo que o Tonho é pra mim como se eu fosse um irmão.
Ele é como se eu fosse da família e por isso mesmo eu não vou devolver esse carro. Feliz da vida, o espírito desencaminhado cai na gargalhada. Na casa de Dinah, Maroca avisa que vai se deitar, pois quer ver um filme que vai passar na TV. E, assim que a mãe sai, a mulher resolve comentar com Theo que esteve na casa de Lisa. Mas a moça não quis comentar nada sobre ele. Porém conta que a cabeleireira estava muito bonita e coisa e tal. O arquiteto então afirma que Lisa é uma garota bacana e espera que ela encontre o homem certo e patati, patatá. Mas Dinah não se convence com o trololó do rapaz e diz que ele é o homem certo para a cabeleireira e ponto final. O rapaz jura que tudo que teve com Lisa foi apenas uma ilusão e garante que sempre amou e ama só uma mulher, que é a mãe da filha dele, e confessa: Dinah, sabe o que eu mais quero na minha vida? De coração? Eu quero resgatar o nosso casamento, reconstruir. Dinah, não recusa o meu amor. Por favor, acredita em mim. E parte novamente para cima da mulher, dando beijo e tentando dar uns amassos no sofá. Dinah lembra que os dois já conversaram sobre aquele assunto, alegando que gosta dele, pois é o pai de sua filha, e só isso. Porém, o cara não se convence e continua tentando mais intimidade com a ex. Otávio aparece e dessa vez derruba um suporte inteiro de plantas, assustando os dois. Dinah tenta arrumar tudo, mas Theo insiste e ela é obrigada a rejeitar o moço com mais veemência e corre para o quarto, fechando a porta atrás de si. Só que o rapaz aparece novamente e bate na porta dizendo que precisa falar com a mulher sobre a filha. Dinah decide abrir a porta e ele invade o quarto dizendo: "Pera um pouquinho, eu quero falar com você. Eu não tô brincando. Tudo bem, Dinah. Eu sei que eu falei com você. Eu errei. Eu reconheço. Você conheceu aquele cara." A mulher não gosta da forma como o ex se refere a Otávio e diz que o seu noivo tem nome e foi a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Theo resolve dar uma de compreensivo e diz: "Eu sei. Ah, tá. Mas eu não vou ficar discutindo aqui sobre morto, né? Dinah, o que eu quero, só o que eu quero, é recomeçar." A mulher lembra que já disse que não quer mais falar sobre o assunto, mas ele insiste e afirma: "Ah, vai falar? Se não falar, você vai ouvir. Porque eu sou seu marido. E você nunca deixou de ser minha esposa, tá? E se você trancou essa porta, é aqui porque você tá com medo. Medo de você mesma. Dinah, pelo amor de Deus. O Otávio tá morto. E nós dois estamos vivos. Vivos. E eu te quero. E você também me quer." Theo resolve agarrar Dinah novamente e Otávio não se controla. Mas Júlia e Daniel aparecem, lembrando ao irmão que ele havia garantido que estava preparado para enfrentar aquilo. Mas o advogado diz que não pode assistir a tudo aquilo sem ter nenhuma reação. Júlia diz que a escolha é de Dinah, e eles não podem interferir, levando o espírito revoltado de volta para o além. Dinah finalmente consegue se livrar de Theo. Hélio aparece na casa de Adonai, disposto a dar uma aula de karatê para as crianças, enquanto Dedé quer fazer todo mundo curtir um rock. Sofia tenta novamente descobrir se o rapaz é o tal Eros, sem sucesso, e decide voltar a brincar com as crianças. Na casa de Alberto, Josefa explica a Carmen que Theo está muito bem, pois Alexandre conseguiu exatamente o que queria, ou seja, separar Lisa do noivo. Alberto contribui para a prosa e diz: "Eu não encontro nenhuma outra explicação. É a maior prova aí. Bastou o Theo voltar para Dinah que nunca mais aconteceu nada." Josefa, então, conta que o pior é que as coisas ficaram de um jeito que a Lisa não quer nem ver o Theo. Indignado, Alberto diz: "A Lisa tá fazendo exatamente o que ela não devia fazer. Ela abandonou a luta e entrou dentro do jogo do Alexandre. Se eu fosse você, Josefa, eu tentaria falar com ela, sabe? Exponha claramente o que tá acontecendo." A enfermeira promete tentar, mas diz que acha muito difícil a moça querer ouvi-la, e coisa e tal, pois ela está muito magoada com tudo o que aconteceu. Carmen se manifesta e confessa que o pior de tudo, para sua amiga, foi Theo ter decidido voltar para Dinah. No além, Otávio e Carlota, junto com seus amigos iluminados, conversam sobre astrologia e Daniel explica: "A astrologia não é sobre a vida dos seres humanos. Os astros influenciam muitos outros fenômenos na Terra. E por falar em Terra, o mascarado trata de entreter as crianças com seus truques, quando Mauro aparece e diz que está gostando de ver o trabalho que o pessoal está desenvolvendo ali. E, enquanto Carmen aparece para dizer ao noivo que ele tem consulta naquele dia, Dinah aparece de surpresa na casa de Stella, que inventa outra desculpa, mas a mulher insiste em saber o que está acontecendo. Stella se recusa a contar e diz que não quer sobrecarregar a irmã com seus problemas, pois a mulher está doente e patati, patatá, mas Dinah não muda de ideia e pressiona a irmã que, finalmente, conta que a filha está desaparecida e ninguém tem a menor ideia de onde a garota possa estar. Stella acaba revelando que Bia está sumida há várias semanas e que ela tem procurado pela filha todos os dias, mas nem ela, nem a polícia tem sequer uma pista de onde a menina possa estar.
Chorando, a mulher ainda diz que, no desespero, decidiu ir à casa de Itatiaia, que pertence a Ismael, para ver se achava alguma coisa, e acabou dando de cara com o ex-marido, que a amarrou e fez o que quis e o que não quis com ela. Diná começa a se culpar e diz que o desaparecimento da sobrinha foi por causa do dossiê de Ismael, que ela esfregou na cara do ex-cunhado, para evitar que ele levasse a filha para a Europa. Mas Estela diz que a menina ia acabar descobrindo quem realmente era o pai, mais cedo ou mais tarde. Mas Diná não quer saber e promete à irmã que vai trazer Bia de volta, nem que seja do fim do mundo. Assustada e preocupada com a saúde da mulher, Estela a proíbe de fazer qualquer coisa, alegando que já fez tudo o que tinha que ser feito e coisa e tal, e agora entregou nas mãos de Deus. Porém, Estela ainda conta à irmã que descobriu que no chalé de Ismael tem um cassino clandestino, mas que, apesar da batida da polícia, nada foi encontrado, nem mesmo o cara. Para completar, a mulher ainda conta que só conseguiu escapar porque Regina, que está lá escondida com o pilantra, a soltou, mas avisou que se ela abrir a boca, quem vai pagar é Beatriz. Estela confessa que também não disse nada a Alberto sobre o que aconteceu na tal fortaleza de Ismael. Diná, então, decide ir embora, mas manda a irmã descansar, avisando que volta mais tarde. Nesse meio tempo, Bia pede a Igor para ficar com algumas moedas que achou em cima da mesa, avisando que ficou sem nada, depois que foi assaltada, mas percebe que o cara está se organizando para ir pescar e pede para ir também. E Tato, depois da noitada na praia com a turminha, que acabou dormindo na areia, acorda e decide dar uma chegadinha no mar. Porém, acaba vendo o rosto do falecido pai estampado nas ondas e se assusta. O rapaz volta correndo, pega a moto para ir embora e, na passada pelo povoado do local, vê Bia, que reconhece o namorado e se esconde no jipe de Igor, pedindo que ele vá logo embora dali. Tato vai atrás da garota, mas um caminhão se atravessa na frente dele e o rapaz acaba perdendo Bia de vista. Diná resolve dar uma passadinha na chácara para saber como andam as coisas por lá e descobre que Tato não só não dormiu em casa, mas também largou a faculdade, anda bebendo demais e gastando horrores, sem falar que o rapaz também não tem ido trabalhar no escritório do falecido. Dudu aparece todo pilchado de cowboy e Diná se diverte com o garoto. No meio da conversa, Glória acaba indo atender uma ligação e fica sabendo que o ônibus em que Kazu e a esposa de Okida estavam voltando de Curitiba bateu de frente com um caminhão e eles morreram na hora. Diná não sabe o que fazer para consolar a governanta, que está em choque e preocupada, pois não faz ideia de como vai contar tudo aquilo para o jardineiro. Nesse meio tempo, Bia curte a praia com Igor, que se esmera na preparação do equipamento para a pescaria, e comenta com o cara que o sujeito da moto era seu namorado e dói só em lembrar das coisas que ele disse a ela, mas se pergunta se o rapaz estaria procurando por ela. De mau humor, Bia diz que odeia pescar, mas também não gosta de ficar sozinha, e por isso decidiu acompanhar o artista plástico, porém diz que não pretende voltar para casa de jeito nenhum. Igor diz que a garota precisa amadurecer para enfrentar a vida, mas ela, desolada, responde: "Para você é muito fácil falar. Não vê gente, fica mexendo nas suas raízes. Quero ver encarar pai, mãe, namorado." E enquanto os dois trocam figurinhas sobre a filosofia da vida, Tato volta ao ponto de encontro da turminha, dizendo que acabou de ver Bia no vilarejo, mas acabou perdendo a garota de vista e não conseguiu falar com ela. O rapaz ainda diz que viu a antiga namorada em um jipe, com um sujeito, e até tentou ir atrás, mas um caminhão se atravessou no seu caminho e acabou atrapalhando. Johnny resolve tirar onda com a cara do moço e insinua que aquilo tudo parece história da carochinha. Mas Tato reage e pede que os amigos ajudem a procurar a garota pelo local, avisando que, mais tarde, eles podem se encontrar novamente e ver se alguém conseguiu algum resultado. Dudu, por sua vez, tenta consolar Nori, dizendo que, pelo menos, o garoto ainda tem o pai. Mas ele acabou perdendo os dois e garante que o amiguinho vai ter a possibilidade de ver a falecida mãe, em sonho, contando que ele viu a mãe, e seu irmão viu Otávio, e seu tio Alberto sabe explicar direitinho o que é a morte. Alberto, que já está na chácara, então explica: "Imagine que vocês estão parados, assim na beira da praia, vendo um navio partir. É um navio bonito, grande, imponente. Ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, até que ele fica um pontinho lá na linha do horizonte, onde o céu encontra o mar. Um pontinho, até você dizer: pronto, ele se foi. Mas foi para onde? Foi para um lugar que a vista não alcança, só isso. Porque ele continua grande, bonito, imponente, como era quando estava perto de vocês. Ele só parece menor, só parece que desapareceu por causa da distância, mas é só uma impressão. Porque no exato momento que vocês dizem, pronto, ele se foi, outros olhos estão vendo um navio bonito, grande e imponente, se aproximando.
Josefa dá uma passadinha no salão de Fátima para saber como Lisa está e a mulher conta que a cabeleireira está cheia de planos e vai tomar conta da academia quando voltar da folga que ganhou da patroa e aproveita para convidar a enfermeira para a inauguração o espaço, que será no próximo sábado. Lisa aparece e fica meio sem graça ao ver Josefa ali, mas diz a Fátima que já está tudo organizado para o evento do final de semana e acha que tudo vai ser um sucesso. A enfermeira pede para ter um particular com a moça e diz: Lisa, eu queria te explicar uma coisa que eu também não tinha percebido. Foi o Alberto que me abriu os olhos. Quem separou vocês dois foi o Alexandre. Ele fez de tudo o que ele pôde e conseguiu. Minha filha, você não pode desistir agora. Você tem que lutar. Foi o Alexandre que fez tudo isso. Até por louco meu filho passou. Depois que ele separou de você, Lisa, o Theo não teve mais nenhuma crise. E ela tá ótimo. Até voltou a trabalhar no escritório. Mas a mocinha, convencida de que o ex-namorado de fato ama Diná, responde: não é pra menos. Ele tá do lado da mulher que ele ama, né? Só que Josefa não está disposta a desistir de convencer a cabeleireira a respeito da situação. E argumenta: não é nada disso, Lisa. O Alexandre é muito inteligente. Ele fez de tudo para separar vocês dois e não conseguiu. Você ficou firme do lado do Theo. O que ele fez? Mudou de tática e nós, como duas bobas, caímos no jogo dele. Você não pode parar de lutar agora. A gente tem que fazer alguma coisa. Amor é uma coisa tão difícil de encontrar. Porém, Lisa não se convence e diz: Dona Josefa, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou ficar na minha. Vou tratar de ser feliz, porque eu tô cansada de sofrer. Tô cansada de ficar chorando pelos cantos. É isso. E se despede da mulher, avisando que tem um compromisso e precisa sair, pois está um pouco atrasada. No shopping, Lisa acaba tropeçando em Theo, que aproveita para elogiar a moça, dizendo que ela está muito bem e coisa e tal. O rapaz convida a ex para bater um papinho, alegando que faz tempo que os dois não se veem. Mas Lisa recusa, dizendo que está com pressa, mas comenta que pode perceber que ele está muito bem. Theo, então, diz que, aos poucos, as coisas estão entrando nos eixos, comentando que o escritório está voltando ao normal, e ele nunca mais teve crise. Mas Lisa não dá bola e vai embora. Na casa de Adonai, chega a hora da refeição, e uma das crianças resolve pegar no pé de Agenor, que reclama que não quer o moleque andando atrás dele e enchendo o saco. Tibério aparece, dizendo que ali todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas o motorista resolve reclamar ainda mais e diz: é porque não é com você, é comigo. Um pivete atrás da gente imitando o tempo todo. No meu tempo, isso não era liberdade. Quando meus filhos eram garotos, isso se resolvia com cinto. Era só mostrar o cinto e eles ficavam bem bonzinhos, uma seda. Sofia chama Tibério para ir até a sala e o cara acaba encontrando uma mulher que diz estar ali para buscar o filho. E se eles não entregarem o garoto, vai denunciar todo mundo para a polícia. Tibério argumenta que o menino foi encontrado dormindo na rua, junto com outras crianças, mas a mulher decide discutir e diz que é a mãe do moleque e vai levá-lo embora de qualquer jeito. Sininha se mete e pergunta: a senhora costuma deixar seu filho na rua, não é? Aqui nessa casa, ele já tomou banho, tá limpinho, já comeu, tá de barriguinha cheia. A senhora deveria agradecer por isso. Mas a vovó conta a Agenor que o menino contou a ela que aquela mulher não é mãe dele. Tibério aparece com Juca, que está simplesmente apavorado, e aconselha o menino a ir com a tal mulher. Agenor se mete e diz: você não é mãe dele coisa nenhuma, sua salafrária. Você é muito bobo, Tibério. Qualquer um te leva no bico. Tá na clara que é uma dessas mulheres que pega a criança e explora, fatura em cima. E se isso é mentira, por que você não vai na polícia dar queixa imediatamente? Porque daqui o Juquinha não sai, viu? Tibério tenta acalmar o amigo, mas o cara não para de falar e manda a mulher desaparecer e arrumar um emprego, ao invés de ficar por aí explorando as crianças. E, no além, Otávio comenta com André e Samuel que, mesmo tendo passado pelo campo dos mortos, não sentiu que seu corpo estava enterrado ali e coisa e tal. Samuel, então, explica: o perispírito é a cópia do corpo. Quando a gente desencarna, a gente ainda sente as mesmas necessidades, até a gente superar e esquecer. Otávio reclama, dizendo que acha que isso não vai acontecer com ele. Mas André diz que a única função do ser humano é o amor incondicional, e aos poucos ele vai entender tudo. Samuel então diz que o irmão recém-chegado precisa se ocupar e coisa e tal, e Otávio revela sua paixão por orquídeas, mas afirma também estar gostando muito de astrologia. Johnny resolve ir até a casa de Stella para contar que Tato viu Bia em uma praia deserta perto de Búzios e se dispõe a fazer um mapinha, ensinando a mulher como se chega lá. Ansiosa, Stella quer saber mais detalhes e comenta que o rapaz havia dito que viu sua filha com um sujeito. Mas Johnny remenda e conta que Tato contou que Beatriz estava num carro, com um cara mais velho. O rapaz, então, explica detalhadamente como chegar ao local. E Stella fica feliz da vida ao perceber que sabe como pode chegar até lá.
Johnny conta ainda que ele e a turma reviraram todo o local, mas não conseguiram descobrir exatamente onde a garota está. Lisa e Carmen aparecem na casa da vizinha e contam a novidade, e Carmen se dispõe a pegar o táxi que Agenor dirige e irem imediatamente até lá. Na chácara, Glória tenta consolar o Kida, que está destruído, depois da morte da esposa e de seu irmão. Porém, o cara, conformado, diz ter certeza de que os dois foram encontrar sua filha, que havia falecido há algum tempo atrás. Andresa e Tonho chegam para pegar Dudu para o prometido passeio e acabam confirmando a notícia sobre a família do jardineiro. O garoto diz que não vai poder sair com eles naquele momento, pois não tem como deixar Nori sozinho naquela situação. Antônio diz que eles podem sair outro dia, mas elogia o menino, dizendo que aquilo sim é a atitude de um amigo verdadeiro. Andresa acaba descobrindo que Diná também está na chácara e aproveitou para conversar um pouco com Tato. Nesse meio tempo, Diná conta ao rapaz que acabou de saber que sua sobrinha está desaparecida. E Tato conta que viu a garota mais cedo, na Praia das Conchas, perto de Búzios. Ele diz ainda que tentou ir atrás da garota, que estava acompanhada por um homem mais velho, mas acabou perdendo Bia de vista. Mas não tem certeza de nada, pois tinha bebido um pouco. Diná aproveita a brecha e comenta que sabe que para ele tem sido muito difícil se acostumar com a perda do pai. E o moço aproveita para perguntar se ela já sabia sobre a doença de Otávio. Sendo sincera, Diná conta que acabou descobrindo, e os dois tentaram de tudo, inclusive com a medicina alternativa, e até conseguiram um avanço, pois, no final, o advogado já não sentia mais dor. Ela ainda conta que Otávio escondeu a doença de todo mundo, mas ela acabou descobrindo, e ele não teve como negar. Revoltado, Tato diz: só o idiota aqui que não sabia de nada. Eu aposto que você sabia do testamento. Diná conta que viu o testamento em cima da mesa de Otávio, e foi aí que começou a desconfiar da saúde dele, mas acha que isso não tem a menor importância. Irritado, Tato diz: pode não ter importância para você, mas para mim isso é muito importante. Como você acha que tô me sentindo? 1-0 à esquerda, e passa a mão noutra garrafa de uísque. Diná tenta argumentar que Otávio adorava o filho e coisa e tal, mas o rapaz não se convence e responde: me adorava, mas não confiou em mim. Isso é chato, isso tá doendo, eu não merecia. Depois que ele te conheceu, ele não ligou mais pra Tem, só existia você. Quantos gritos eu levei por tua causa, Diná? Diná, então, acaba entendendo toda a situação e diz: é por isso que você me detesta? Tato, eu também tô sofrendo muito. Eu quero ser tua amiga, deixa eu te ajudar. O rapaz diz que não quer nada que venha dela, mas Diná não desiste e diz: eu acho que você precisa dela. Você largou a faculdade, tá bebendo muito, começou a torrar o dinheiro. E o mocinho, ainda mais revoltado, responde: o dinheiro é meu, eu bebo o quanto eu quiser, entendeu? Ah, não enche muito o meu sapo, não? Esse papo já tá enchendo o sapo, sabia? A mulher insiste e diz: Tato, você não vê que essa revolta só está te prejudicando? Mas não adianta, e o rapaz manda que ela o deixe em paz. Porém, Diná avisa que não pretende fazer isso, e avisa que ele está indo por um caminho que não tem volta. Mas o cara continua gritando e expulsa a mulher do escritório. Dudu aparece para ver o que está acontecendo, e avisa ao irmão que é melhor ele não falar daquela maneira com a mulher, e Tato, xingando o irmão, empurra o garoto e cai no chão. Diná fica furiosa e quer saber o que significa aquilo. Diná, preocupada com a agressão de Tato ao irmão, quer saber se Dudu se machucou. O garoto diz que está bem, mas avisa que, quando crescer, vai dar uma surra em Júnior. No entanto, a mulher explica que, na verdade, o moleque deveria ficar com pena do irmão mais velho, pois ele está sofrendo muito com a morte do pai. Estela e as amigas chegam ao tal vilarejo perto de Búzios, no táxi dirigido por Carmen, e diz que acha melhor elas se separarem para procurar Beatriz. As meninas topam, mas Carmen sugere que marquem um lugar para se encontrarem, depois da busca, dali a umas 2 horas, e bora procurar por Bia. Lisa tira as botas e aproveita para dar uma caminhada pela praia, curtindo a paisagem, mas acaba encontrando Igor. Mostrando a foto de Bia, ela pergunta se o rapaz a viu por ali, explicando que a garota fugiu de casa. Sem dar nenhuma informação, o sujeito quer saber se Lisa tem algum parentesco com a menina. A cabeleireira explica que é amiga da mãe de Bia e vizinha da garota, mas insiste em saber se o cara conhece ou não a menina. Igor, então, diz que sua resposta depende do que a moça quer com ela. E Lisa mata a charada, dizendo: vem cá, você sabe onde a Bia tá e não quer me dizer? Por favor, olha, a mãe dela tá desesperada. Essa menina precisa voltar para casa. Mas o cara, que tem lá as suas crendices, responde: ela volta se quiser. A decisão é só dela. Lisa fica indignada com a resposta e decide seguir o cara pela praia, dizendo: então você sabe onde ela tá e não quer me dizer? Olha, você é o tal cara que foi visto com ela, não é isso? Hein? Não é isso? Olha, você tá se aproveitando de uma criança. Ela tem idade para ser sua filha, hein?
Escuta, você sabe o que está acontecendo na vida dela? Ela acabou de descobrir que o pai não presta. Ficou maluca e fugiu de casa. Ela não sabe o que está fazendo. Mas Igor, sendo grosseiro, responde: para com isso, anda. Sai da minha frente. Eu tô trabalhando. Eu já te perdi tempo demais com você. Pra quê? Aí mesmo é que a cabeleireira decide seguir o cara. Enquanto isso, Estela e Carmen se encontram no ponto combinado. E como não conseguiram nada, acham que Tato pode ter se enganado. Mas se dão conta que Lisa ainda não apareceu. Igor chega em casa e conta a Bia que tem uma moça procurando por ela. E até mostrou uma foto da menina. Mas, apesar dele não ter dito nada, é possível que a tal mulher apareça por ali. Bia quer se mandar, mas o artista diz que é melhor ela se esconder ali mesmo, e a menina decide perguntar por que ele a está ajudando. O sujeito diz que não gosta de ver ninguém encurralado e acha que é ela quem deve decidir fazer com sua vida. Bia olha pela janela e vê Lisa se aproximando. Assustada, ela diz a Igor que aquela moça mora na mesma vila que sua mãe. Igor decide receber a cabeleireira com 7 pedras na mão e diz: se eu soubesse que você vinha atrás de mim, eu tinha te convidado. Lisa implora para falar com Bia, e Igor manda ela procurar pela garota e coisa e tal. A moça dá uma volta pela casa, mas não consegue encontrar ninguém. Porém reconhece o cara e diz que o conhece de algum lugar. No entanto, Lisa conta tudo o que Bia passou e pede que Igor deixe que ela fale com Bia. Mas o sujeito permanece em silêncio, deixando a moça muito irritada. Igor se levanta, furioso, e diz: olha aqui, é melhor você parar com isso. Você nem quem eu sou. Ninguém aí te deu o direito de entrar na minha casa para ofender. Você é muito amarga, vê maldade em tudo. Eu não tenho nada com essa menina, e mesmo que tivesse, você não pode julgar as pessoas assim, sabia? Com esses seus conceitos medíocres, ninguém é só mal ou só bom. Surpresa com a lição de moral que acabou de ouvir, Lisa decide pedir desculpas e tenta se justificar, dizendo que tá todo mundo desesperado atrás de Beatriz, e por isso acabou se exaltando, pois achou que ele estava mentindo. Sem graça, a mocinha vai embora e Bia aparece, aliviada. Na capital, se despede toda feliz, para ir viajar, e tenta convencer Raul a ir com ela até Muriaé. Guiomar, falsa como sempre, tenta convencer o genro, mas Raul avisa que não tá afim. Tonho tranquiliza Guiomar, dizendo que ela não precisa se preocupar com a filha, pois ele vai cuidar da moça direitinho e coisa e tal, deixando Raul ainda mais pé da cara. Lisa aparece para encontrar as amigas e diz que acabou seguindo uma pista falsa, pois encontrou um escultor na praia e cismou que Bia poderia estar na casa dele, mas não encontrou a menina lá. A cabeleireira ainda comenta que o cara não lhe era estranho, e tinha até uma cara bem conhecida. Carmen então sugere que elas deveriam ir embora, já que não tiveram nenhum sucesso, e Estela, decepcionada, agradece às amigas pela força. Mas Lisa avisa que vai ficar por ali e diz: eu tenho umas roupas no carro, tô com um pouco de dinheiro, eu vou ficar aqui. Eu já organizei tudo pro coquetel da Dona Fátima, e é só ela abrir o salão. Vou procurar uma pousada legal. Eu não preciso de ninguém, só preciso de mim mesma. É isso aí. Nesse meio tempo, Raul, que está na casa de Diná, decide desabafar com Theo e diz: a Dona Guiomar tanto fez, conseguiu fazer com que a Andressa viajasse com tal peão. Eles levaram uma menina da fazenda, uma tal de Margarida, mas isso não quer dizer nada. Não sei o que aquela velha coroca iria lucrar com isso, mas de repente, a Andressa se separando de mim, aquele cara entende tudo de fazenda, sabe como é. A Andressa mudou o Theo. Ela agora enfiou na cabeça que vai ser a rainha do gado. O arquiteto resolve mudar de assunto e conta que viu Lisa. Ele decide então comentar: ela tá tão diferente, Raul. Não vou te negar que bateu uma fraqueza. Ela tá mais bonita, tá mais mulherão. Ela sempre teve aquele jeitinho de menininha, anjinha e tal, mas... Raul começa a rir e diz que sabe exatamente do que o amigo está falando. E surpreende Theo, dizendo que Lisa está dando uma de Diná, e aproveita para perguntar se sua irmã já aceitou o marido de volta. Theo, que por segundos pensa sobre a reflexão de Raul sobre Lisa e Diná, responde que a ex-mulher não quer nada com ele, alegando que é muito difícil disputar com morto, dizendo que a ex-modelo não para de falar de Otávio. Enquanto isso, no além, Daniel explica a Otávio a relação entre a astrologia e reencarnação, e o irmão iluminado explica: uma criança nasce no dia e na hora em que os planetas estão em harmonia matemática com seu karma individual. A carta astrológica é um retrato disso, desse momento. Na carta, você pode ver o passado, que não pode ser mudado, e as possibilidades de futuro. E é por isso que o mapa astral é uma coisa muito importante. E a gente não pode esquecer do livre-arbítrio. É o mais importante de tudo. É a liberdade que Deus deu para cada um. E enquanto Lisa tenta encontrar uma pousadinha na tal praia próxima a Búzios, Estela chega à casa de Diná e conta sua façanha com as amigas, mas diz que não tiveram sucesso. Estela ainda pede que Diná tenha cuidado com Maroca,
pois não quer que a mãe saiba de nada. Diná diz que tem uma intuição e acha que Bia está bem mais perto do que elas pensam. Só que Maroca aparece, interrompendo a conversa das duas, que imediatamente mudam de assunto, mas a vovó está desconfiada. Diná resolve desviar a conversa completamente e conta sobre o acidente que matou o irmão e a esposa do jardineiro de Otávio. Na casa de Alberto, outra sessão espírita se inicia, com o médico rezando. Ele diz mais ou menos o seguinte: Deus é aquele que, com a esperança certa, cultiva com otimismo a verdade. É aquele que, com amor franco, colhe o entusiasmo da vida. E Josefa completa: Deus é o calor que desperta os corações adormecidos. É a luz que desvanece, em passos, a escuridão. Agora chega a vez de Carmen, e ora dizendo: é consciência que conduz ao bem. É amor que concebe a realidade. É vida que reanima o inerte. Alberto retoma a palavra e diz: é a razão que revela a verdade. É tudo e tudo em cada um. No nosso lar, Carlota se diverte com as crianças, enquanto Otávio conversa com um menino chamado Pedro, que diz que ainda não quer voltar para a terra, pois passou por muita coisa por lá. Nesse meio tempo, o rodeio em Muriaé começa. Antônio se prepara para competir e, alguns segundos depois, é considerado o campeão. Logo depois, ele, Andressa e Margarida encontram uns amigos e resolvem fazer um brinde dizendo: eu bebo. Não é por vício, não é por nada. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a silhueta da mulher amada e deixa a filha de Guiomar totalmente sem graça, sem falar em Margarida, que fica indignada. Enquanto isso, na casa de Adonai, a meninada se diverte dançando com Naná. Mas Tibério aparece e não perde a oportunidade de dar mais uma cantada na noiva. Sininha chega a se dobrar de tanta emoção e diz que quando o cara diz aquele tipo de coisa, perde até a compostura. Em Macaé, as provas continuam enquanto Andressa e Margarida tomam todas, comentando sobre a vitória de Antônio. Margarida aproveita para falar de Raul e diz que o cara estava emburrado, pois estava com ciúmes, e acaba convencendo Andressa a ficar junto com o marido. Nesse meio tempo, Alexandre volta a atormentar Guiomar, que continua entretida com o evento que inventou e diz a ela que aquela é a hora exata dela acabar definitivamente com o casamento de Raul. O telefone toca e é Andressa, contando as novidades, mas diz à mãe que para falar com Raul, e a fazendeira diz que o genro saiu e não apareceu nem para jantar. Raul aparece na sala e a mulher diz ao genro que era Zulmira, querendo saber notícias de Tonho. No rodeio, chega a vez de Margarida competir. A moça conclui o percurso em apenas 23 segundos. Raul decide sair e pede a Guiomar que anote o telefone, caso Andressa ligar, pois assim que chegar, entra em contato com ela. Alexandre continua perambulando por ali e escuta Zulmira dizer que a patroa já sofreu demais, pois até encontrou um sutiã no bolso do casaco do marido. O espírito mal-assombrado, então, ilumina a cabeça de Guiomar novamente e sugere que ela coloque uma calcinha no meio das roupas do genro. Na casa de Diná, com a família reunida, Maroca resolve pegar no pé do filho e diz que ele não saiu ao pai. Papo vai, papo vem. Maroca se irrita e diz que, naquela mesa, é ela quem tem mais experiência que todo mundo e, por isso, enxerga mais longe. Pois, se fosse o filho, jamais deixaria Andressa ir no tal rodeio. Diná tenta defender o irmão e Theo ajuda, mas Raul se irrita e diz que não tá a fim de aturar as provocações da mãe, que não cala a boca e diz que Antônio é um perigo, pois está rodeando Andressa de presentes. Raul fica furioso e decide ir embora, apesar dos protestos de todos. Mas Maroca não cala a boca e diz que o rapaz está virando um bocó na mão daquelas duas. Estela aproveita e avisa que também precisa ir embora, pois a reunião na casa de Alberto já deve ter terminado. Antes que a irmã vá embora, Diná garante que vai falar novamente contatos sobre Bia, pois tem quase certeza que o rapaz sabe mais do que contou. Estela então afirma que está com um ódio imenso de Ismael, que ninguém pode imaginar o tamanho. Depois de mais uma cachaça, Ismael acorda no chão sujo do pirão da casa de Itatiaia e consegue quebrar um copo. Com um dos cacos de vidro, ele tenta cortar o pano que prende suas mãos, mas escuta Regina chegando e esconde tudo, voltando à posição inicial em que estava. Sem desconfiar de nada, a mulher aparece com a comida e Ismael tenta negociar sua liberdade, dizendo que os dois podem fazer um trato, mas Regina avisa que não confia nele. O cara pede algo para beber e a comparsa o manda abrir a boca, derramando bebida na cara do sujeito. Ismael não desiste e diz: Regininha, que é isso? Eu tenho um plano infalível pra gente sair daqui. E depois pro exterior. É uma moleza, gata. Enquanto fala, o sujeito continua tentando se soltar. Regina pergunta que plano seria aquele, mas o cara avisa que só conta se ela lhe der um golinho. Na capital, Theo tenta puxar assunto com Diná e faz uma piadinha. Mas a mulher dá um corte no cara que não se toca e continua com o mesmo xalalá, agarrando a mulher e dizendo:
Eu não quero te forçar nada, mas é impossível acreditar que você não sinta mais nada por mim. Você está fugindo. Você está fugindo de mim. Deixa eu te sentir inteira. Te amar. Vem. Uma paixão como a nossa não morre assim. E, enquanto Otávio encontra no além uma orquídea de cor diferente, Dinah tenta se desvencilhar das garras de Theo. O espírito do advogado não se aguenta e decide ir até o apartamento de sua amada, soltando uma onda de frio, a qual Dinah sente imediatamente. Theo continua insistindo e desafiando Dinah a lhe dar um beijo antes de ir dormir, perguntando a ela por que a mulher está com tanto medo. Furioso, o espírito de Otávio decide entrar na sala, enquanto Theo discute com a ex, dizendo que ela está fugindo do que está sentindo. Dinah se irrita e diz ao rapaz que quem está fugindo é ele, e está fugindo de Lisa, que é, na verdade, a mulher certa para ele. Não adianta nada. O cara continua batendo na mesma tecla e diz: eu não quero beijar a Lisa, quero beijar você. Você lembra quando você me enlouquecia com os teus ciúmes e depois você me amava? Era tão gostoso. Eu me sentia tão feliz, tão seguro, tão amado. Me dá um beijo. Dinah pede para o arquiteto parar com aquilo e o empurra, mas o espírito do advogado dá uma forcinha e acaba derrubando Teodoro no chão, assustando a mulher. Furiosa, Dinah começa a gritar e diz: essa é a última vez que você faz isso. Se acontecer outra vez, eu esqueço a sua doença, eu esqueço o apelo da Josefa, eu faço as tuas malas e você vai embora imediatamente. Você tá confuso, você não sabe o que você quer. É a Lisa quem você ama. Me deixa em paz. Olha só o que você fez com a orquídea do Otávio. Nesse meio tempo, Igor vai até a pousada onde Lisa está hospedada e surpreende a mocinha, mas ela quer saber se o rapaz foi até lá para falar alguma coisa sobre Bia. O sujeito confessa que só foi até lá para bater um papinho e coisa e tal. Mas, de repente, Lisa se lembra quem ele é e diz: já sei, lembrei de onde eu te conheço. Você é escultor e eu já te vi na televisão. Igor Teles, exatamente. O cara diz que agora só se chama Igor e só faz o que lhe dá telha e coisa e tal. E Lisa diz que pensa da mesma forma, contando: sabia que eu tenho um trabalho seu, uma bem escultura pequenininha? Verdade. É que no salão onde eu trabalho, perto tem uma galeria. Uma vez eu estava passando e vi na vitrine assim, linda. Aí eu comprei. É uma pequenininha, que são 2 troncos que formam uma coisa só, sabe? Pra mim, é como se fosse um homem, uma mulher, a luz, a sombra. É assim que eu vejo, né? Não entendo nada de arte. Igor se encanta com a declaração da moça e aceita o convite dela para sentar. Os dois acabam conversando sobre arte e o sujeito conta: você é sensível. A maioria das pessoas compra só por causa da assinatura. Às vezes eu fazia uma droga qualquer, de propósito. A peça era vendida por preço lá em cima. As pessoas deliravam com aquilo. Pra mim, não queria dizer nada. É por isso que vim pra cá. Curiosa, Lisa quer saber o que de fato aconteceu para ele deixar tudo para trás. E Igor diz que foi a solidão, pois no meio daquele monte de gente que o cercava, se sentia sozinho. O escultor muda de assunto e pergunta se a cabeleireira conhece a região. E como a moça diz que não, ele se oferece para levá-la para conhecer o local. Na beira da praia, os dois conversam sobre astrologia, sonhos e tudo mais. Lisa fica com frio e Igor dá sua jaqueta para ela. A garota decide filosofar e diz: a vida da gente é tão pesada, né? Os problemas da vida da gente fazem a vida ficar muito pesada. E como também adora filosofar, Igor responde: a vida não é um problema, Lisa. A vida é um mistério, um grande mistério. A gente nunca sabe a forma que ela vai tomar daqui a 5 minutos, e pinta o maior clima entre os dois. Enquanto isso, o espírito de Otávio, que continua perambulando pelo apartamento de Dinah, acaba encontrando a mulher no quarto falando sozinha e dizendo: ah, Otávio, você não podia ter morrido. Por que você fez isso comigo? Você não sabe que eu sinto a tua falta? Que eu preciso de você? Volta pra mim, volta. Volta, meu amor. O advogado, então, tenta se comunicar com Dinah e sussurra: Dinah, estou aqui do teu lado. Me ouve. Tenta me sentir, mas ao tentar tocar nos cabelos de sua amada, Otávio percebe que é apenas uma energia. Em Itatiaia, Ismael continua implorando para Regina lhe dar um gole da bebida, mas a mulher, que já está com os 2 pés redondos, começa a rir e tira onda com a cara do sujeito, dizendo que gosta de homem bem educadinho, como ele está fazendo. Ismael continua tentando cortar o pano que amarra as suas mãos com o caco de vidro que conseguiu, enquanto a mulher diz que, se ele a tratar como uma princesinha de olhos azuis, como uma rainha, talvez ela quebre o galho dele. O cara mete outro xalalá e diz que a comparsa é a sua rainha e coisa e tal. Até que ela cede e se aproxima. Num bote certeiro, o pilantra solta as mãos, agarra a mulher e começa a enforcá-la. Porém, desiste de matar a cúmplice e, pegando a mulher pelos cabelos, manda ela o desamarrar
e aproveita para arrastar Regina pelo porão, dizendo: "Levanta, tô te falando para levantar. Bora, eu falei para levantar. Tá pensando que eu sou o quê? Hein? Sua piranha? Pensava que ia me enganar, né? Que eu sou idiota? Sua burra, eu te mato. Eu sei porque você não se mandou. Eu sei. Porque você não sabe onde está a grana, né? Senão você já tinha acabado comigo, né, piranha?" Mas mesmo machucada, Regina revida e responde: "Se eu quisesse, eu já teria me mandado há muito tempo." Porém, Ismael continua com as ameaças e diz: "Eu só não te apago porque eu preciso de você para o meu plano de fuga. Idiota, imbecil. E bora matar a sede." Em meio ao luto, Glória e Okida conversam sobre a doação de órgãos da esposa e do irmão do jardineiro e se emocionam. A governanta lembra que podem pedir a Alberto para explicar mais sobre a vida após a morte e coisa e tal. Mas Dudu e Nori aparecem, dizendo que ouviram barulhos esquisitos no quarto e estão com medo. Glória diz que vai com os meninos até o quarto e ficar com eles até que pegue no sono. Otávio aparece por lá e vê a tristeza que tomou conta de sua antiga casa. Igor chega em casa e Bia mata a charada, dizendo que sabe que Lisa ficou no vilarejo e sabe que os dois ficaram juntos. A garota ainda diz que a moça é muito legal, mas tem namorado, e é o ex-marido de sua tia Diná. No dia seguinte, Mauro chega ao escritório, e Theo, bocejando, diz que dormiu muito mal naquela noite. Cheio de sono, o arquiteto resolve comentar sobre a retomada de seu casamento com Diná. E Mauro diz que ainda não conseguiu entender direito aquilo. Theo então dá a entender que se deu conta que jamais deveria ter se separado de Diná, e tudo o que aconteceu com ele foi por causa e depois da sua separação. O arquiteto ainda diz que a Es não está afim de nada, e na noite anterior chegou a levar um empurrão e jura que vai até o fim naquela brincadeira, porque nunca foi rejeitado por nenhuma mulher. Diná chega à locadora e depois de jogar conversa fora, pergunta a Carmen sobre Lisa. A moça conta que a amiga está legal, pois anda mais segura de si mesma. Sininha aparece nos trinques e impressiona a galera, mas Boca diz que estão atrasados e precisam ir saindo logo. Porém, Tibério chega e Sininha diz a ele que vai no coquetel de inauguração da Academia de Ginástica de Fátima. O cara não aceita e diz que agora é uma mulher comprometida e não pode ficar indo a eventos sozinha. Os dois começam a discutir, até que Sininha se despede do noivo, avisando que está indo para o coquetel e ponto final. Na casa ao lado, Carmen ajuda o mascarado a fazer mágica com as crianças, mas avisa que precisa ir ao coquetel de inauguração da Academia de Fátima e ainda diz que Agenor é o convidado de honra. Tibério aparece e começa a reclamar da atitude de Sininha, mas o mascarado manda ele ir para a festa com a mulher que Padilha vai cozinhar para a meninada. Hélio também aparece por ali e incentiva o amigo a ir com ele ao coquetel. Do outro lado da cidade, Andresa, que já está em casa, mostra os troféus que trouxe do rodeio. Raul, tentando se encaixar em algum lugar daquele espetáculo todo em que virou sua vida, avisa que vai fazer a contabilidade do rodeio. Guiomar aproveita para implicar com o genro e diz: "Ah, que bom! Quem sabe assim você começa a tomar gosto pela coisa." Tentando evitar brigas, o rapaz finge que não ouve e Tonho entrega toda a papelada para o rival. Andresa vai ao quarto, pois pretende tomar um banho e acaba encontrando uma calcinha de renda no bolso da calça do marido. Na sala, Raul elogia Tonho, dizendo que ele é um cara organizado. E o peão responde: "Eu acho que você pensa que sou um imbecil só porque sou peão. Fique sabendo que tenho muito orgulho disso." Andresa aparece furiosa com a calcinha na mão e grita: "Raul! Raul! Olha aqui! Uma vez, eu já encontrei um sutiã no bolso do seu casaco. Agora, encontrar isso aqui? Isso aqui já é demais." O cara toma um susto, pula da cadeira e começa a perguntar o que é aquilo. Andresa, cada vez mais possessa, diz: "Como? O que é isso? Mais uma coisinha vulgar que encontrei no bolso da sua calça." Raul, apavorado, se defende, dizendo não fazer a mínima ideia de como aquilo foi parar lá. Mas a mulher não quer saber, e colocando as mãos na cintura feito uma chaleira velha, diz: "Ah, não! Além de mulherengo, ele é covarde, mentiroso." O babado começa a piorar e Raul tenta consertar, dizendo que a esposa está sendo injusta com ele e coisa e tal. Mas não adianta. Guiomar dá uma de santinha e diz: "Calma, calma, 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 Andresa. Calma, vai ver. O Raul ficou com ciúmes de você e do Antônio. E pronto. E dentro dessa raiva, desse ciúme, arranjou outra mulher, né? Não foi nada sério." Raul enlouquece. Para completar, ele afirma: "Tá na cara que foi a senhora que armou isso." Guiomar se faz de vítima e diz que o genro está sendo injusto com ela. Mas o sujeito não para de falar e diz: "Isso tudo faz parte do seu plano. Não seja cínica. A senhora quer me separar da Andresa." A moça se mete na conversa e, tomando as dores da mãe, diz: "Para de inverter as histórias, Raul. Não bota a culpa na minha mãe, não." Mas Raul insiste em dizer que Guiomar
Quer jogar a filha contra ele com o intuito de separar os dois. Antônio ameaça Raul, mandando ele não falar daquela maneira de Guiomar. Mas o cara dá um berro e manda o peão não se meter onde não é chamado, pois aquele é um assunto de família. Mas Andresa manda Tonho ficar, e ainda diz que aquilo ali não parece nada com uma família. Furiosa, a mulher pergunta, só por curiosidade, de quem era aquela calcinha? Da Tainá? Raul afirma mais uma vez que não sabe de nada, e manda a esposa fazer aquela pergunta para a megera da mãe dela. A resposta foi um belo bofetão de Andresa, que fez questão de deixar a marca dos seus 5 dedos da mão na cara do marido. Depois de ficar com a cara marcada pelo tapão que levou da esposa, Raul decide enfrentar a situação e diz: só tenho uma coisa para te dizer. Não sei de onde surgiu isso. Eu não sei quem colocou essa calcinha no bolso da minha calça. Porém, te garanto que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho como provar. Eu tenho como provar a minha inocência. O rapaz sai gritando por Francisca, que aparece na sala, apavorada, e conta a Andresa que Raul saiu por volta das 8 da noite, quando ela e Guiomar estavam jogando baralho. Disposto a provar que não tem culpa no cartório, o sujeito manda a Andresa ligar para Diná e perguntar que horas ele chegou e saiu da casa da irmã. Enquanto a mulher faz a ligação, Raul diz a Guiomar: a senhora errou numa coisa. A senhora está lidando com um homem que não mente, que joga limpo, que não faz o seu jogo. Nesse meio tempo, Andresa confirma com a cunhada que Raul está falando a verdade. Guiomar se esquiva da conversa e diz a Tonho que o troféu que o peão ganhou é mesmo uma beleza. Na vila, Sofia ignora Zeca, que resolve ser franco e diz que andou pensando a respeito do que está acontecendo com o casal e acha que os dois poderiam ao menos ser amigos. Sofia quer saber qual a queixa que o marido tem a respeito dela. E Zeca responde: ah, nenhuma. Eu adoro fazer papel de idiota, principalmente quando você fica dando em cima dos meus amigos. Sofia enfrenta o marido e diz: olha, se você está tão preocupado com a sua liberdade, eu não sei o que você continua fazendo nesta casa, e ainda por cima casado comigo. O músico resolve pegar a garota pelo braço, dizendo que os dois precisam conversar, mas acaba pintando o maior clima entre os dois. Do outro lado da cidade, Alexandre decide atentar Tato, que está todo desanimado em uma boate, e diz: vamos, cara, reage, reage, idiota. Se levanta daí, cheio de mina dando mole. Se tu quiser, eu posso até arranjar uma coisinha aí pra tu ficar mais animadinho. Levanta daí, cara. Vira esse copo aí, meu. Vai. Vira, vira, vira. Que saco. Será que esse cara não vai me ouvir, não? De repente, Tato enxuga o copo de uísque que tá na sua frente, para a alegria do espírito obsessor. Podre de bêbado, Tato percorre as mesas e resolve se engraçar com uma moça, convidando a garota para ir comemorar seu aniversário e tal. O rapaz consegue colocar 3 meninas na sua mesa e manda o garçom liberar geral. Enquanto isso, na vila, o coquetel de inauguração da Academia de Fátima é um sucesso. Edneia aparece de braços dados com o chefe e apresenta Duarte para as amigas, dizendo que o cara é seu noivo. Mas o cara fica todo sem graça. Tibério aparece, acompanhado por Hélio, e Sininha fica toda boba. Mas bobo mesmo fica Mauro, quando vê Naná dançar sua famosa dança do ventre. Andresa tenta fazer as pazes com Raul e pede desculpas pela bofetada que deu no marido. Mas ele, chateado, diz que o tapa doeu mais do que a desconfiança dela. E completa: Andresa, não é possível que você seja tão ingênua. Você acha que um homem casado ia andar com uma calcinha no bolso da calça? Será que você não percebe que isso é armação da dona Guiomar? Ela continua nos perseguindo. Ela quer me separar de você. Só que dessa vez, eu estou atento. Eu não vou entrar no jogo dela. Mas a moça continua defendendo a mãe e diz que o marido sempre implica com a sogra, atacando a mulher, toda vez que tem uma oportunidade. Com a maior paciência, mas um pouco desesperado, Raul insiste na sua teoria e tenta convencer a esposa, alegando: Andresa, pelo amor de Deus, a dona Guiomar mudou de tática. Mas a minha, ela não engana. Ela quer jogar pra cima do Antônio. Ela não vai sossegar enquanto ela não conseguir acreditar em mim. Esse é o plano dela. Eu só não sei quanto tempo eu vou conseguir aguentar essa situação. Já é de manhã quando Okida consegue resgatar Tato de dentro do carro, pois o rapaz está totalmente embriagado. Diná aparece bem na hora e, ao saber da situação, diz que Júnior está aparecendo com Alexandre, que, aliás, está por ali manipulando o ambiente. Diná tenta acordar Tato, que está desmaiado no sofá. Mas o rapaz fica irritado e xinga a mulher, chamando-a de chata e mandando ela parar de encher seu saco. Só que ela não se dobra e diz: tá parecendo com o Alexandre, mas eu não vou deixar acontecer isso com você, não. Pode me xingar. Você acha que eu vou deixar você entrar na mesma onda do meu irmão? Você tá confuso. Você tá achando que essa tua sensação de poder e liberdade é uma maravilha. Sabe, eu fico pensando, se eu tivesse agido assim, quem sabe o Alexandre não estava vivo. Ele era meu irmão mais querido.
Eu o conhecia tão bem que percebia quando ele chegava só pelo seu andar. Eu não soube ajudar ele. Eu não percebi que na prisão ele estava se despedindo de mim, da vida, mas eu sei o que ele fez. E eu não vou me perdoar nunca. E eu não quero que isso se repita. Alexandre dá uma aliviada e Dinah finalmente consegue convencer Tato a ir para o quarto e tomar um banho antes de descansar. O espírito obsessor, pela primeira vez, se emociona com as palavras da irmã. Zeca chega em casa e pega Sofia no maior papo com Fernando, seu professor de violino, e a moça conta que decidiu retomar as aulas. Furioso, o músico vai se esconder no quarto, enquanto Sofia pede desculpas ao professor e diz que o casal está se separando. Assim que o rapaz vai embora, Sofia vai ao quarto falar com Zeca e pega o marido só de cuequinha. Meio sem jeito, o cara se veste e diz à garota que gostaria de falar com ela, pois tem um pedido a fazer e argumenta. É que, bom, eu queria falar com você que, enquanto a gente vivesse junto, eu gostaria que você me respeitasse. Não fica nada bem pra mim chegar aqui em casa e te ver com um cara estranho, né? Sofia diz que aquilo tudo é um monte de besteira, pois só estava tendo uma aula de violino com seu antigo professor e nada mais. Os dois acabam discutindo, e Sofia alega que está se sentindo ofendida e coisa e tal. Furioso, Zeca responde: ofendido estou eu. Até o meu pai vem com uns papos meio estranhos aí. Sabe o que está acontecendo? Está dando nas vistas. Sofia engrossa o caldo e quer saber se o rapaz está preocupado com ela ou com o que as pessoas vão dizer. E Zeca acaba confessando que está preocupado com as duas coisas. A garota perde as estribeiras e começa a gritar dizendo: você deveria ser mais sincero. Você nunca escondeu de mim que casou comigo por causa do meu filho e para arrumar grana para poder lançar o seu disco. Acontece que o meu filho morreu e o seu disco está lançado. Você está fazendo sucesso. O que é que há de errado com isso, Zeca? Mas o senhor pode ficar tranquilo. Eu jamais iria te trair. Não por sua causa, não, mas por respeito à minha pessoa. Eu acho que de agora em diante, Zeca, você deveria parar de fingir um ciúme que você não sente. Já você vai estar livre de mim. Pode ter certeza disso. E, depois de levar Tato para ver com seus próprios olhos a realidade do vício, Dinah diz: só te levei lá para você ver como essa história termina. A maioria começou como você, bebendo socialmente. E aí começa a beber todos os dias. Começam a ficar pouco. Tem que começar a experimentar outras coisas. E dá no que dá. Você viu? Gente da tua idade, no auge da juventude, jogando a vida pela janela. E Tato responde: você não acha que você está exagerando não, Dinah? Você mal conhece a minha vida. Olha aqui, Dinah. O meu pai morreu. Me ferrou no testamento. Só faltou declarar que não confiava em mim. Dinah rebate, dizendo que aquilo não é verdade. Mas o rapaz desiste da discussão. Alberto descobre o que aconteceu com Tato e diz a Okida e a Glória que aquilo não pode continuar assim. Mas acaba sabendo que Dinah tomou a dianteira da situação e convenceu o rapaz a sair com ela, pois afirmou que não ia deixar aquilo acontecer de novo, citando o nome de Alexandre. O médico, apressado, pede aos dois que liguem assim que Dinah e Tato chegarem, pois quer notícias. Mas, antes que Alberto saia, Glória pede ao médico que explique a Okida o que acontece com a pessoa que morre e doa seus olhos. Feliz da vida em poder passar mais uma de suas histórias, Alberto diz: olha, Okida, a doação é uma atitude de tanto amor que a energia amorosa refaz, no perispírito, o órgão físico que foi doado. A sua mulher doou os olhos por pura bondade, sem esperar nada em troca. Tenho certeza de que ela está muito feliz onde ela está, por ter ajudado as pessoas. Enquanto isso, Tato e Dinah conversam sobre a visita que acabaram de fazer. Mas o rapaz diz que não está entendendo o que tem a ver a vida dele com Alexandre, pois, até onde ele sabe, o cara era o maior bandido. Dinah então explica: mas ele não foi sempre assim. E é isso que eu tô tentando te explicar. Pra tudo tem sempre um começo, Tato. Mas o moço, revoltado, não só dispensa a ajuda dela, como afirma por A mais B que não tem nada de parecido com Alexandre, pois, segundo consta, o sujeito era completamente maluco. Dinah insiste mais um pouco e diz: o Alexandre foi vítima das pessoas com as quais ele andou. Vítima da bebida, da droga. É como uma bola de neve. Cada dia desce mais um pouco. Eu espero que isso não aconteça com você. Tato fica furioso e responde: você pode ficar fria. Por mais que eu tente, eu não consigo virar um marginal. Meu pai tá morto. Eu não preciso ficar mais representando pra ninguém. Tá legal? Vamos parar com esse papo de ficar me comparando com o teu irmão. Tá certo? Não tem nada a ver. Você já encheu, falou? Se você não tem nada pra fazer, vai distribuir sopa. Conversar com o velhinho. Mas me deixa em paz. A vida é minha, tá? Eu não sou o Alexandre. Na casa de Adonai, as crianças, de saco cheio de ouvir Tibério ler um livro, dizem que precisam ir embora.
O cara insiste para que elas fiquem mais um pouco, mas Sininha aparece e, lembrando que o noivo disse que todo mundo podia entrar e sair dali quando quisesse, avisa: se vocês quiserem continuar ouvindo literatura, vocês fiquem. Se vocês não quiserem, vocês podem sair. E a debandada é geral. Agenor aparece se coçando e reclamando, dizendo que pegou sarna da criançada. Preocupado, ele pede a Fátima para olhar suas costas e a mulher comunica a Sininha que o sujeito está cheio de pereba. Depois de dar uma olhada nas costas do vizinho, a dona da pensão decreta: é catapora. Enquanto Tibério e o mascarado tratam de levar as crianças para o outro cômodo, bem longe do perebento, Sininha afirma ter absoluta certeza do que está dizendo. Agenor, furioso, começa a gritar e diz: eu disse, Tibério, olha aí. Eu vou na Justiça do Trabalho cobrar um risco de vida adicional. Olha aqui. O que eu faço? Na minha idade, catapora mata. E a Lisa não está em casa. Eu não sei onde ela está. Quem vai me ajudar a cuidar de mim? Sininha então pergunta quem teve catapora. E Fátima diz que ela teve. Pra quê? Mais uma vez, Sininha decreta que quem vai ajudar a cuidar do vizinho é a dona do salão. A mulher tenta argumentar, dizendo que nunca cuidou de alguém com aquela doença e coisa e tal. Mas Sininha tem a solução e diz: não tem problema, você aprende a cuidar dele. Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Você tem que tomar muito líquido, muito repouso, boa alimentação, tá? Ele vai tomar um banho de permanganato. Depois você põe um talquinho mentolado para passar a coceira. E você não coça, não arranca a pelinha, a casquinha, porque senão você vai ficar com marca, entendeu? Fátima, que está tentando anotar tudo, pede à amiga que fale mais devagar, pois está com dificuldade em anotar o tal permanganato de potássio. Sininha manda os dois embora e libera a sala para a criançada. Enquanto isso, Lisa curte a praia na companhia de Igor. Pinta um clima entre os dois, que acabam se beijando à beira-mar. E naquela noite, Alberto chega em casa e dá de cara com Estela. E diz que foi ali porque estava se sentindo muito triste e comenta: onde é que eu errei, hein, Alberto? Acho que errei quando me envolvi com aquele cafajeste. Eu nunca tive ódio de ninguém. Agora eu sei o que é isso. Se você soubesse como é que foi naquele dia, fiquei tão humilhada. Quando eu penso, eu tenho vontade de morrer. Assustado com a tristeza da mulher, o médico diz: não fala assim. Amor, por favor, não fala nunca mais assim. Você agora sabe do poder das palavras. Mas, ao tocar na namorada, o doutor se dá conta de que ela está febril. No cafofo, Ismael repassa o plano de fuga com Regina, que, de saco cheio, diz que já sabe tudo aquilo de cor e salteado. E ainda pergunta se já falhou com o comparsa alguma vez. O sujeito, na maior violência, agarra a mulher pelas orelhas e diz: já, quando você deixou escapar a Estela. Colocou a gente em risco, sabia? E você ameaçou minha filha. A mulher, tentando se justificar, diz: mas eu tinha que dar uma prensa, entendeu? E que o amiguinho deles já está com as passagens compradas. E depois, de lá, vão atravessar a fronteira a pé, rumo à total liberdade. Ismael pega a maleta cheia de dólares e coloca o fundo falso, alguns documentos e uma arma em seu interior. Mais uma vez, ele pergunta a Regina se ela checou tudo e a mulher responde: o que é isso? Nunca viu o Ismael Novaes balançar. Está tudo em cima, Ismael. Porém, ele acaba confessando: de repente, eu tenho um medo estranho, uma sensação de traição. Regina, você não está me sacaneando não, né? Furiosa, a mulher contra-ataca: o que é isso, Ismael? Eu me arrisco com a tua causa. Eu fui até o Rio de Janeiro para resolver assunto seu. Que saco. É só isso que eu ganho. Só desaforo? Assim não dá. Ismael então faz meia-culpa e diz: eu acho que esse tempo todo, enfiado aqui nesse buraco, mexeu com a minha cabeça e eu... Tudo bem, Regina, tudo bem. A mulher acaba desculpando o pilantra, mas lembra que aquela é a última cartada deles. E agora é tudo ou nada. Alguns momentos mais tarde, Ismael e Regina chegam ao ponto de encontro, mas o helicóptero que arrumaram não está. De repente, o casal escuta o motor da aeronave que se aproxima, sem saber que a polícia também está chegando ao local. Ismael saca a arma e começa a atirar. Enquanto rola o tiroteio, Regina embarca com as malas e Ismael é ferido no braço, caindo no chão, todo ensanguentado.